Amores da minha vida, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Novo Digital. E hoje a gente está aqui com um casal que ano passado pegou a primeira plaquinha da Hotmart, que significa o quê? 1 milhãozinho de faturamento. Olha que coisa linda! E a gente vai contar essa história para vocês hoje. Fica de olho. E aí, gente? Sejam muito bem-vindos. Olá, dona Micaela. Oi, baby. Hello. Estamos aqui hoje com Teacher Cami, Gente, olha, Camila hoje Ornelas Araújo. Já pode pesquisar aí no... Hoje tem que ter sotaque, né? A gente não posso falar. Podcast. Podcast. Tamo junto, Danilo. Podcast. E o senhor Dani Show. Danilo Araújo. Mais Dani conhecido Show. como Dani Show. É isso. Bonito. Cami, meu amor, se apresenta pra galera aí, conta pro pessoal o que você faz, por favor. Hello, everybody. Eu sou a Teacher Cami. Vou falar inglês, né? 100% inglês. Põe a legenda aí. Episódio de inglês é E isso aí, vocês que lutem. eu vou traduzindo. Tá? Se não entender nada, compra o curso da Cami. Isso, e já quero antecipar que, ó, santo de casa não faz milagre. Ela Então, falou, bom gente, dia, pessoal. Pior tradutor do universo seria o meu Hoje tá marido, no caso. chovendo. Falou que está muito feliz por estar aqui. Exatamente. Bom, gente, eu sou a Teacher Cami e eu sou professora de inglês para mulheres adultas, especialista em destravar mulheres adultas. Se você precisa falar inglês, você já sabe Tipo quem eu. procurar. Come Né, to amiga? Teacher Cami. Exatamente. E estou no digital desde... Deixa eu ver. 2020. Abri o meu Instagram no dia 4 de julho de 2020, que foi quando virou essa chavinha e falei assim, vou fazer esse negócio acontecer, porque eu não aguento mais pagar boleto e ficar sem dinheiro. Então foi... Santa pandemia também, né? Exato, santa pandemia, né? Foi a primeira, na verdade, né, vontade, assim, né, que eu acho que muita gente sentiu, né? Cara, eu achei que você tava mais tempo. Eu não sei porquê. Eu achei que tivesse sido um pouquinho antes, tipo Não, 2018. sei lá. começou nas férias de julho, né, de Férias 2020. de julho. Vocês E são- foi muito interessante, porque eu sempre dei aula, desde sempre. Então, comecei minha carreira lá em 2007. E sempre dei aula. E aí, fiz o intercâmbio, fui pra fora, fiquei 4 anos fora, passei por um monte de coisas. Quando eu voltei, estava completamente apaixonada pelo inglês, comecei a dar aula de inglês. Eu pensei que você ia falar que estava apaixonada. Completamente Não, apaixonada. A nossa história começou depois, né? Eu me apaixonei pelo inglês antes. E aí, quando eu... Mas eu me apaixonei por você, fica tranquilo, tá Isso, tudo pronto. bem, tá tudo bem, Danilo. Foi uma E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, que foi em 2014, aí comecei já a dar aula de inglês, mas nunca tinha dado aula pelo computador, porque, né, gente, professora vai dar aula onde? Na escola, Na né? escola de na inglês. escola, exatamente. Ou na escola de inglês, ou na escola onde tem o dinheiro para os professores, que é na escola bilíngue, na escola internacional, enfim. E foi esse o meu rumo, né? Mas quando a pandemia começou, a gente começou a dar aula online. Eu fui a primeira pessoa que não acreditei que o negócio ia dar certo, né? Porque eu dava aula na época para uma primeira série de uma escola internacional. Pensa, eu alfabetizava Caramba. crianças. E eu falava assim, metade da minha sala já lê, metade das crianças não lê. Como é que eu vou conseguir fazer essas crianças aprenderem a ler pelo computador? Não vai dar certeza Caralho, gente, eu tinha que certeza difícil. absoluta Nossa, que não gente. ia dar certo. Aham. Não, tava Matemática. difícil ensinar coisas normais durante a pandemia. Exatamente. A gente já tava qualquer coisa. A alfabetização em inglês, as crianças estavam começando a treinar a escrita, treinar a leitura, fazer continha básica de matemática. Eu falava, gente, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Não vai dar certo. E aí, passou um mês, 2 meses, 3 meses, e aí eu comecei a ver que estava dando certo. Claro que tinha todo o auxílio dos pais, que foi aquele perrengue, né? Sim. Foi super Na desafiador. pandemia, para quem tinha criança, né, nessa idade, A que Mia é o seu tinha... caso. Foi o né, meu amiga? caso, né? A Mia tava com 6 anos em 2020. E aí, foi o ano de alfabetização Extremamente. e ela não se adaptou ao online. Quem ensinou Mia a ler e escrever fui eu, super preparada para fazer isso. Não, nossa, né? Exato. De casa. Exato. E aí o surto foi geral, né, dos pais. Eu bati no microfone agora, mas acho que deu tudo certo. tudo bem. O surto foi geral porque quem tinha que, né, pegar na mão da criança e ajudar a criança ali a fazer a lição que a gente estava ensinando pela tela era o pai ou a mãe ou a babá, né, que muitas delas tinham. E foi um desafio enorme, assim. Mas
a coisa foi acontecendo. E aí foi espetacular ver aquilo acontecendo. Com 3 meses, as crianças estavam... Quem estava lendo marromenos melhorou na leitura. As crianças que estavam escrevendo marromenos estavam começando a escrever. Que legal. A matemática estava rolando, fazia joguinhos com as crianças. Então, foram 3 meses assim que eu aprendi a gravar aula com o Loom, que eu não sabia nem como que gravava uma aula, né? As facilidades do Zoom. Exato, as facilidades do Zoom. O Zoom surgiu naquela época na minha vida, porque eu conheci Skype até então, né? Então, foi muito interessante, assim, foram 3 meses intensos de pandemia para todo mundo, para mim, como professora, ensinando aquelas crianças ali, eu vi que o negócio estava rolando, e aí a gente tinha que gravar umas aulas assíncronas, né, também. É assíncrona que Assíncrono. é gravar? né, gente? Porque eu ficava naquela... Gente, o que é o síncrono e o assíncrono? Peraí, vamos lá. Porque na escola tinha todos aqueles termos que tinha que escrever nos e-mails. O assíncrono é o ao vivo ou não? Eu ficava perdida, sabe? Tanta coisa que a gente aprendeu, E aí né, você perguntava nessa pro época. Danilo, e o Danilo falava, Não. o quê? É biscoito? Isso, o Danilo não sabia de absolutamente nada do que eu estava passando, né? E na sala de aula virtual. E aí foi nessa época que a gente teve orientações. Vocês vão gravar algumas atividades para as crianças fazerem em casa. E a gente, mano, vamos usar que programa para gravar, E aí foi isso né? que despertou a tua vontade de Isso. fazer o curso... E aí foi isso que... Eu Nossa, comecei é uma história muito inédita pra mim essa. Nunca tinha ouvido essa de assim, comecei a dar aula online porque estava dando aula Estava online. dando aula online. Exatamente. Exato. Tipo assim, eu fui obrigada a dar aula online, porque não tinha outro jeito. E foi naquele momento que eu falei assim, se as crianças de 7 anos estão aprendendo... A minha maior dor das aulas particulares era essa. Eu acabava de sair de uma sessão intensa de 1h30 com uma aluna particular. Aí eu ia para outra aluna particular e eu repetia as mesmas coisas. Mesma coisa. Aí eu falava, Você mano, não eu acabei tinha de escala, ensinar. né? Não, você não tinha tem escala. Você É repete num aluno. e você está Isso. trocando o seu tempo por dinheiro. Exato. E aí, às vezes, eu dava, sei lá, um sábado inteiro. Quando a gente estava namorando, eu dava aula sábado inteiro, né? Aí, saía de uma aluna, ia para outra. E as dores eram não conseguir reunir mais pessoas para conversar, porque como eu morei fora, eu sei da importância de ter outras pessoas para trocar, porque é na troca que a gente aprende muito. Não é só o professor. Na E aí, bagunça, na falta de roteiro. Exato. Aí as minhas alunas particulares falavam assim, teacher, eu conversei com os gringos lá no... Nossa, mas é tão mais fácil entender você. É claro que você tá viciada em mim. Total. Eu fiz muita aula particular, eu fiz um tempão de aula particular e eu conversava super bem com a minha professora. Eu não conseguia. Exato. Eu ia viajar e não tinha a mesma dinâmica, eu não entendia Cada direito. professora eu pra dar a mão e vir travava. junto, né? Não vem, né? É por isso que eu não aprendo, porque eu tenho a mãozinha dada. Você usa de bengala, por você é um isso que ele preguiçoso, não aprende, Danilo. exato, Mas é porque ela aquela tá especialista doutora pra em ensinar casa. mulheres. Mulheres, você é homem. eu tô Ele fala, procurando essa é a tudo piada, bem. Um essa é a especialista piada em de homens casa. aqui agora. Exato. Essa é a piada de... Não, eu sou sem vergonha vergonha, mesmo. né? Tá tudo bem. Mas tá nas resoluções de 2023. Vamos ver, vejamos, vocês cobrem. Você Tem sabe uma- que eu faço um trabalho com o Danilo de ensinar ele a falar inglês? É o Você sabe culto. disso? A gente não, eu não te revelei isso É. ainda. Eu mando memes em inglês pra ele. Tudo De bom. raiva. Talvez ele aprenda agora com E memes. eu vou confessar uma coisa agora. Eu nunca entendi nenhum. Mas eu sigo mandando e E seguirei sigo mandando. Você Não, que lute. minto, entendi um. Mas de posso todos falar, os- ele fazia isso comigo, eu também não entendia. Ele tinha um negócio que ele mandava, que era uns bonequinhos brancos, que você conversava, que eu nunca entendi aquilo, cara. Eu nunca entendi a piada. Desculpa que eu fui alfabetizado em inglês. É que eu sou bilíngue, eu sou bilíngue. É isso. Não, eu não entendi vários, mas um eu entendi. Tá, mas eu vou continuar pra gente trabalhar nisso daí. Dos 45 que você mandou eu entendi. E aí, quando você começou no rolê do digital, você já começou com o Danilo te apoiando? Ou foi tipo Não, assim, loucura? não. Nem sei o que Pois- Mas Danilo peraí, faz. mas espera apoiando da dor, sempre. né? Que tava falando da dor. Vamos voltar na dor. A dor era essa. Uma das dores era ter que repetir o mesmo raio de explicação para 5 alunas. Ter que empoderar 5 alunas do mesmo jeito que empoderava uma, né? Eu lembro até hoje da primeira aluna particular que eu tive quando eu voltei do intercâmbio, a Moema. Moema tinha 37 anos, tinha o sonho de ir para Nova York. Era o sonho da vida dela. Tanto era o sonho da vida dela que essa mulher tinha 40 mil reais guardado numa poupança, sei lá onde que era. Caraca.
Para viajar, para este sonho, gente. Era E ela tão não falava sonho inglês. dela. Muito louco, né? Só que quem disse que ela tinha coragem de ir? Porque ela tinha feito 7 anos de cultura inglesa e não conseguia soltar uma frase. Caralho. Aí ela, já perdi a esperança. Trava, Não, vem, medo. vamos, bora. Bora Nossa, que muito louco, bora que você vai conseguir. É uma questão de aprender alguns macetes aqui que eu vou te ensinar e bora. E aí, gap fillers, fluency phrases, um monte de coisinhas que eu ensino, que são essas... então, deixa eu pensar. Sim. Well, let me think. São macetes da língua que a gente usa Sim. que as escolas não ensinam. Ela fica lá E que a gente estudando nem um monte percebe de que a gente gramática. fala em português também. Não, né? não percebe. Exato. Que é uma estratégia de linguagem, da linguagem coloquial, e a gente usa muito, né? Então, a gente começou a destravar. Resultado da história, em 4 meses, essa menina estava falando já, e ela tinha muito vocabulário. Então, foi legal, porque foi puxando tudo, sabe? 7 Porque anos, ela tinha né? feito 7 anos Ela de tinha aula, muito, então ela tinha muito exato. É só virar a vocabulário. chave, né? Isso. É o tal do que a gente fala É pra só Mica, né? virar. De Pra mim, girar eu a sei, chave. é a chave. E a gente Tô vai virando sabendo. naquela, vamos E o teu Chave. rolê, né? O teu rolê atualmente ele é mais pra quem tipo já estudou um pouco de inglês, assim, né? Eu tenho esse rolê, Aham. e é sim a maioria das minhas alunas, mas também vem gente do zero, Tá, pode crer. Pode né? crer. E eu tenho esse cursinho também para Inclusive, começar. gente do zero que fala inglês hoje fala e que inglês. conseguiu em 6 meses ter a Exato. comunicação. Então, Exato. Deixa eu perguntar um negócio que não tem a ver, mas tem a ver. Como é que foi a primeira vez que você foi para os Estados Unidos? Ou para um lugar que fala... Eu acho que foi para os Estados Unidos mesmo, né? Que fala inglês. Como é que foi a tua experiência? Porque existe essa coisa que eu não tive. Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui de uma maneira mega inóspita. Que eu fui para morar. Então, eu cheguei com o cu travado. Eu não cheguei lá, tipo, realizando Que sonho. legal. Não foi legal. Não, também não. Como é que foi para você? Mas porque eu sei que Eu tem fui muita, tipo muita gente Danilo. assim. Colada em alguém que fala inglês. Eu fui tipo Danilo, eu fui a primeira amiga, vez alguém. que eu fui para um país que falava inglês foi os Estados Unidos. Eu fui com o Fernando. Aham. E ele E o Fernando fala. fala, E eu não entendi. fala. Eu não falava. Eu não Você falo. não fala português. Nem Mim não fala. Mim não fala. Eu não falava e eu ficava na bengala dele. E tinha uma coisa que eu me sentia muito envergonhada. Ah, baby! Ela travou no português Tão agora. envergonhada que eu não consigo Eu falar. fiquei tão envergonhada que eu não conseguia falar do lado dele. Entendi. Para de rir da minha cara. Eu tô quieto. Não tá nada acontecendo. Não, é sério, eu não conseguia falar do lado dele. Eu tinha muita vergonha, porque ele me criticava muito. Não na sacanagem, mas tinha uma piadinha. E eu acho que muitas mulheres têm isso. De ter do lado Muitas alguém que dá mulheres, risada, muitas. que brinca. Que mesmo que não seja, tipo, eu tô te sacaneando. Exato. Qualquer piadinha, qualquer brincadeira já vai minando a segurança. E aí eu ficava muito Eu insegura. sacaneio não... você só que sou português, baby. Sou Eu inglês, sei. eu dou maior força. Não, meu inglês você não sacaneia. Mas eu travava, eu não conseguia falar. E aí, a segunda vez que eu fui com a minha mãe, eu era a pessoa que falava mais inglês do rolê. Eu falava mais do que ela. Então, eu assumi o lugar, o posto, e aí eu conseguia falar. Dava vergonha? Dava, mas eu não sentia uma sombra me julgando. De alguém que sabe ali mais. do lado, que sabe mais. Exato. Então, eu soltava. Se você me botar no meio de um monte de americano, eu vou falar. Exato. Se você me botar no meio de um monte de brasileiro, Exato. eu não Exatamente. falo, eu não abro a boca. Exatamente. Porque os grandes críticos são os brasileiros. Sim. O gringo ou o internacional, né? A galera internacionalizada que você vai para Portugal. Você vai encontrar um monte de gringo lá. A galera fala o inglês global, o inglês da comunicação. Ninguém tá nem aí Pra sotaque, pra pronúncia, não tá. Dane-se. Ah, tem uma Foda-se. história, cara. Exato. Um ex-chefe meu, que ele era... Antes dele... O chefe meu, na época, eu trabalhava com música. E antes disso, ele era executivo. Então, ele tinha muito contato com gente de fora. E aí, ele me conta uma história de que uma vez ele estava numa reunião com um monte de executivo do mundo inteiro. E aí, o cara puxou ele depois da reunião e falou assim, um alemão. Falou assim, por que você fica tentando ser americano? Olha só, que foda. Olha. Ele falou, sei lá, cara, eu tô tentando falar direito a língua, né? Ele falou assim, não, você não tá tentando falar direito, você tá tentando ser algo que você não é. Exato. Foda-se. Exato. Fala com sotaque, você é brasileiro, para Exato. com essa bobeira, você é brega. Gente, Foi sotaque tipo isso. é uma coisa muito bizarra, né? Porque o brasileiro tem essa síndrome do sotaque. Sotaque faz parte de quem você é. Significa de onde que você é bilíngue. Nasceu. Só isso. Olha por essa Chupa. perspectiva. E tem outra coisa também. Até no Brasil A tem gente- sotaque, né? Entre Sim, os E estados, não é? sotaque é charme, gente. Eu também acho, é Eu mó falo legal. para as pessoas, vira essa chave.
O gringo adora o Indiano, sotaque da indiana brasileira. falando Para de inglês. ser louca. Indiano falando inglês. Indiano não vamos Talvez não. pular essa parte, Mas eu né? super entendo os Assim, indianos falando inglês. aham. Eu vou de boa, indiano falando inglês por causa do Vishen. Por causa do Vichy, pode Por crer. causa do Vishen. Mas é Eu isso. escuto muito ele, então... E ele fala com um puta sotaque. Que é aquele e inglês tá tudo quadradão, bem. né? E tá de boa. Mas a gente tava falando dessa coisa do sonho, assim, né? De viajar, de E se aí a virar Moema. sozinho. E aí a aham. Moema destravou o inglês, começou a sentir segurança. Eu falei, então agora vai, 5º mês, estava no 5º mês das aulas particulares. O que você precisa para fechar esse intercâmbio? Ai, meu Deus. Vamos atrás desse negócio aí, vamos fechar. Ai, não, é porque eu tenho uma colega, tava com a faca e o queijo na mão. Resultado da história, em 7 meses de aula particular, ela estava lá nos Estados Unidos. Quando ela chegou lá, umas 3 semanas depois, ela me mandou uma mensagem assim, Cami, thank you so much, I'm living my dream. Ai, Foi gente, que nesse foda. dia que eu falei, cara, eu nasci pra isso aqui. Puta Traduzindo que pra quem não pariu. entendeu, ela falou assim, Cami, muito obrigado, eu tô comendo hot dog. Vai, mãe. Muito obrigado, eu estou passando fome aqui nos Estados Unidos. Não, você falou muito obrigado, Cami, eu estou realizando meu sonho. Olha, ele falou mais ou menos, muito bem. Estou Vivendo meu sonho. vivendo. É que eu sou britânico. Mano, é a melhor pessoa Eu falando entendo, inglês. eu entendo Falando mais inglês, sotaque eu- britânico. eu é. Entendi. Bem, O pior episódio, o episódio mais bagunçado da história do podcast. Obrigado. Adoro Dani. essa Nossa. bagaceira. A gente vai botar atrás de você sempre, assim. Deixa Exatamente, nem sempre para bagunçar. não Não. borra, não, tá tudo bem. O Rafa Se falou tiver no... batom no dente, você é minha Tá vida. tudo O bem. Rafa falou no podcast dele com o Edu, né? Que é o alívio cômico. né? Alívio cômico. Eu Isso, sou essa né? pessoa. Alívio cômico. na relação. E aí eu sei que quando ela mandou essa mensagem, eu falei, cara, nasci pra isso aqui. Só que eu não sabia que era o fato da mulher, sabe? Do empoderamento. E eu sempre tive muito essa pegada de mentora, né? Eu tive uma pessoa que eu mentorei na época que eu dava aula também num colégio. Ela era minha estagiária. E essa menina, a Lu, tem um monte de... Tantas vezes ela já me agradeceu, que a última vez ela mandou assim, Cami, eu sei que eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo. Sabe? Tipo, você mudou minha vida, você... Porque às vezes eu falo, né? Ai, gente, porque você precisa estar perto de pessoas que te impulsionam, tararara. E ela fala, né? Você mudou minha vida. Eu sempre tive essa pegada de... Cara, você quer aprender inglês? Vai mudar a sua vida, sabe? Porque mudou a minha. E eu sei o quanto empodera, o quanto... E pra mulher... a Mica só que vai me entender. Vocês nunca vão me entender. Vocês nunca vão entender a gente. É tão importante a gente se sentir autossuficiente. É tão importante a gente se sentir independente, sabe? E assim, o inglês, a gente sabe que o inglês é dinheiro no bolso. E para a mulher ser independente financeiramente é muito importante. Sabe? Sim. Porque a gente já vive numa cultura que a gente é dependente do homem para ser feliz, para ser mulher, para ser, né? O homem é status. Ter um homem é status. Claro Aliás, que a gente estava falando claro disso que também é necessidade humana. agora há pouco. Agora há pouco. A gente estava no banheiro fofocando, se maquiando antes de vir para cá. Isso que E a gente demorou estava a falando maquiagem. sobre isso. Sobre o que gera desejo nas audiências e tudo mais. A gente estava falando um pouquinho sobre isso, sobre a nossa dificuldade do rolê ostentação. E surgiu esse papo, que você ser bem casada, você ter um bom marido para o Brasil É uma coisa. É uma coisa. Exato. É uma puta de uma Exato. coisa. E isso é Exato. legal por um lado. Eu tenho um ótimo marido, eu tenho um homem que me sustenta, eu tenho um homem que me apoia. É legal. Gera desejo, gera. Mas mais forte do que isso é você se mostrar como uma mulher forte e independente. Exato. Porque no fundo, as mulheres até querem ser bem casadas, né? Elas Claro. querem ter um marido Claro. e ter alguém que apoie. Mas mais do que isso, elas querem Eu saber quero ser independente. o quanto que elas conseguem ser Exato. independentes, o quanto Eu que não elas quero conseguem precisar. ser fortes. Não quero Exato. precisar. Eu quero Exato. ter ao meu lado, me sentir Isso. amada e cuidada. Isso. Mas eu não preciso. Isso. Esses faz dias uma ele puta brincou diferença. comigo. Ele brincou comigo, a gente tava pagando contas, Eu né, quase tal. nem brinco, né? Ele brincou comigo, ele disse assim, eu paguei as contas, ele falou, amor, paga essa aqui. Eu falei, não, essa aí com você agora que meu pró... Como que Meu é? prolabore. Prolabore já foi aqui nas contas da família, né? Aí ele falou assim, aí eu falei, tem R$20 aqui na minha conta, nem me enche o saco, sei lá, R$50, né? Aí ele, que bom, vou deixar pra você tomar um cafezinho. Aí eu
E com você? Eu não preciso de dinheiro pra cafezinho, não. Eu falei, e eu ri assim, mas eu ri de nervoso, assim. Eu falei, gente, deve ser a pior sensação do mundo para uma mulher. E é cultural, sabe, Marcos? Tipo, a mulher ela é dependente do homem e ela precisa do homem. E eu não quero precisar. Eu quero que ele esteja do meu lado porque ele me ama. E graças a Deus é assim, né? Mas é muito doido isso, né? Porque eu acho que é uma coisa que você tem que passar, assim, né? Traz, falando da coisa de relacionamento e do lugar né, a situação assim da mulher na sociedade, que eu acho que é legal uma relação de codependência dentro de um relacionamento. Não acredito muito assim nessa super ultra mega liberdade. Eu acho que a gente é melhor quando a gente está junto. Porém, para que o relacionamento se sustente, cada um tem que se sustentar sozinho. Saca? Eu tava falando isso no Stories ontem. Alguém perguntou, porque eu sou muito inseguro, que eu fico cobrando, que não sei o que. Porque você não é você, velho. Você não para de pé. Exato. Você tem que parar de pé, Exatamente. né? Então, assim, enquanto a mulher, e na verdade os dois lados, não conseguirem, tipo assim, dar conta da própria vida, ir atrás das coisas que quer, conseguir dizer não, colocar limites e o caralho, e fazer as coisas sozinho, nem o relacionamento vai se sustentar. Então, é uma coisa que tem que passar. Porque você acaba cedendo e se anulando por necessidade. Exato. É muito diferente a necessidade da escolha. Exatamente. Eu escolho ter um marido que me apoia. Eu me escolho ter um marido que cuida de mim, que sustenta a casa, qualquer coisa. Exato. É uma escolha, não é uma obrigação, não é uma necessidade, entende? Exatamente. A hora que vira uma necessidade, eu estou casada porque eu preciso, porque eu tenho que estar casada. Vira uma prisão emocional. Vira uma prisão. Cara, Exato. aconteceu isso muito com as alunas da Isa, assim. Eu lembro de ler história, pesquisa de curso e tudo mais, assim, e tinha muita história de, tipo assim, por que você comprou esse curso? Ó, porque eu preciso ganhar dinheiro para eu poder me divorciar. Exatamente. Olha só que louco. Exatamente. É muito doido, cara, porque o meu marido é violento e que não sei o quê, e se eu sair de casa sem ter para onde ir, não sei o que lá, eu tô fodida, então eu preciso fazer dinheiro agora. É uma loucura essa porra. Eu ia até falar de outra coisa, mas esse assunto veio na minha cabeça e assim, fodeu. Eu só consigo pensar o quanto isso é É muito zoado. sério. Por isso que o sério. inglês ele é tão libertador. Porque assim, gente, nós vivemos num país em que 5% da população fala inglês. Que poder do caramba você tem na mão quando você fala inglês. Você se destaca em qualquer profissão, em qualquer ambiente de trabalho. Tem uma aluna esses dias, dentista. Ela falou assim, Cami, eu não comecei o ICC por conta da profissão. Porque na minha profissão eu geralmente não uso. Assim, na verdade, eu nunca usei. Nesses anos que eu sou dentista e tal. Só que esses dias veio aqui um homem que ia fazer um intercâmbio, ia fazer um mestrado, doutorado, sei lá, fora, e precisava de uma assinatura médica, de uma avaliação, acho que para o seguro de saúde, sabe? O seguro de saúde que ele ia fazer para fazer o intercâmbio. E ela falou assim, e eu era a única dentista que soube traduzir o documento e conseguia assinar para ele. Muito louco. E assim, todo mundo ficou pasmado, porque eu não falei para ninguém, estava estudando inglês, porque é uma coisa para mim, para as minhas viagens. E ele falou assim, quanto você cobra por esse serviço? E ela nunca nem tinha pensado nessa possibilidade. Aí ela cobrou, tipo assim, R$500 e o cara falou assim, é muito barato. Posso te indicar para não sei mais quantas pessoas que eu conheço, que a gente tá louco atrás de um dentista que fala inglês para assinar esse documento? E aí eu fiquei, gente, olha que história legal, sabe? Quanta mulher poderia quebrar um monte de bolha e fazer muito mais dinheiro e se libertar, sabe, desses relacionamentos. Com inglês. Com inglês, sabe? Então, assim, E como muito... é que... E puxando desse assunto, assim, como é que foi a tua decisão de, quando você migrou para o digital, você nichar só para mulheres? Eu acho que eu já sei qual que é a resposta, mas eu nunca te perguntei isso direto, assim. Foi difícil nichar, viu? Foi bem difícil. Foi bem desafiador. Porque a gente tem esses medos, né? A gente tem esses medos. Mas foi um ponto de inflexão também, porque foi a melhor decisão que a gente tomou. Foi a melhor decisão possível, né? Depois eu quero até falar sobre isso, Tava sobre o que eu acho disso. Tava muito claro, muito óbvio que assim, o meu resultado no curso era com mulheres. Os homens, chegava ali no terceiro mês, vazava. Nossa. Porque os assuntos
dentro do curso começaram a ficar... Porque é a minha pegada, não teve jeito, Então, né? no começo não era só para mulheres, era Não, descoberto. no começo não era só para mulheres. Inclusive, quando você dava aula particulares, você só dava para mulheres também, né? Então, Exatamente. tipo, já era do perfil dela eu gostar tinha medo, mais de ter... Eu tinha medo de assédio. Porque, gente... Total. É foda. Você vê, O único que você quis dar aula homem, você casou, Não. né? Então... Começou assim, vocês se conheceram com aula? Não, Não, a gente frequentava a mesma igreja, né? Sim, Eu tinha essa terminado parte um relacionamento, aquela história longa toda, né? E aí eu queria ocupar minha cabeça, porque eu tava perturbado com o término, né? Com 2 chifres, Aí cheguei né? pra ela, falei assim, Cami, eu tô... Cabeça Desocupado. Isso é um corte no podcast. Eu falei pra ela, eu preciso ocupar minha cabeça, queria fazer aula particular, você tem horário? E aí ela tinha uma regra de não dar aulas pra homens, né? Mas ela falou, não, Dan, Não eu... era uma regra, era uma coisa minha, eu não gostava. Aí ela falou assim, não, Dan, eu dou aula pra você sim, vai cagar. Eu abro uma exceção E pra assim, a você, gente, gatinho. eu lembro que a gente teve uma aula e aí a gente começou a se pegar e... Isso, foi isso. Fim da história. Meu Deus! Fim da história, casamos. Fizemos 2 filhas. E é por isso que eu não dou aula, porque eu não posso me casar a cada aluno aqui. Aí eu parei. Não, era medo do assédio mesmo, né? Não, e mas aí é verdade, o faz nicho, todo como é que foi o sentido. Não, nicho? e outra coisa também nesse ponto é que, assim, todas as turmas que a gente formou, vou dar um número aqui para 90%. arredondar. De 100 alunas, 3 homens. Tipo, 4 homens. E aí acabava meio que... Tinha já uma pegada muito feminina e esses homens acabavam meio que sujando o rolê ali, né? No sentido de, tipo, ambiente seguro, sabe? Tipo, total. você vai na aula de conversação, um monte de mulher e aí um cara lá no meio. Aí a gente começou a perceber, já se incomodar com isso, falando assim, eu Atrapalhava. acho que os homens não estão engajando, eu acho que atrapalha a conversação das meninas no sentido assim de falar de qualquer coisa. E aí foi junto com o MPL que a gente decidiu. Eu chego lá nessa parte aí da história, né? Voltando pro início de tudo, eu estava dando aula online, aprendi um monte de macetes, né? Comprei microfone daquele assim, né? Aquelas coisas todas e tal. E pensei nisso. Falei, Todo mundo tossindo agora. acho que dá para parar de repetir a mesma coisa mil vezes, porque aí eu gravo um vídeo, né? Essas crianças de 7 anos estavam aprendendo. Como que as minhas alunas adultas não iam aprender, né? Então, foi essa virada de chave aí. E aí, foi muito interessante, porque em junho de 2020, fui para a praia com as minhas tias e uma tia minha me mostrou o Instagram das gêmeas do inglês. Ah, que legal, cara. E aí, eu falei... Uau. Minha tia falou assim, Que coisa. por que você não dá um curso de inglês? Você nem Eu queria sabia estudar com que você. existia, né? Um curso de inglês. Né? Por que você não faz um curso de inglês? Como é que faz um de curso de inglês, gente? Nossa, eu vou te mostrar esse Instagram aqui. Aí vi o Instagram das meninas. Uhum. Aí eu fiz uma coisa muito feia, né? Que eu vou deixar registrado, tá feio. Eu comprei e devolvi o curso dela só pra ver como é que era. Que era R$2.500, gente. Era muito dinheiro pra mim na época. Total. E aí eu falei, quero ver como é que é esse negócio aqui, cara. E comprei o curso. Vocês não vão gostar. Gêmeas do inglês, se vocês estiverem assistindo, vocês não vão gostar do que eu tenho a dizer. Você Então, está Compra agora o troca curso. de Fala, canal. sabe que você compra. Você está no índice de reembolso. Compra agora. Tá? É isso. exatamente. Gente, eu falei assim, é isso? Só que eu sei fazer melhor. Isso, exatamente. Eu falei, mas é isso aqui? Nossa, eu faço 1 milhão de vezes melhor. Virei no Jiraya. Falei, Que eu vou da hora. fazer esse negócio melhor. Eu vou fazer esse negócio melhor. Porque, gente, eu tinha muita experiência com aula. Eu tinha uma metodologia minha. Eu tinha esse meu jeito, né, de ensinar só meu. Eu falei, vou colocar esse negócio aqui no curso. Vamos que vamos. Comprei um curso de uma pessoa do digital. Como fazer um curso, né? Um curso de como fazer um curso clássico. E aí comecei nessa pegada. Aí eu sou muito virada no Jiraya. Isso foi em junho. No dia 4 de julho, abri meu Instagram, que tinha 600 pessoas, todas minha família e amigos, né? Uhum. Aquele Instagram que tem as Era o que pessoas do tinha. colégio, aquelas coisas, né? E aí abri o Instagram e já marquei uma data. Falei, em setembro vai sair esse curso aqui. Como eu não sei, mas eu vou fazer. Não. Aí foi assim, gente. Aí saiu. Primeira turma, saiu. E foi assim, ó. Aula 1 é hoje, gravando a aula 1 de manhã, entendeu? Isso. Gente, a aula 1 é assim, já fui no... Quem nunca, né? Com 2 pés no peito, né? Mas foi lindo. E foi isso. E Que saiu. do caralho. Turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, enchendo, foi indo um sucesso e tal, mas foi acontecendo isso que o Danilo falou, os homens, tarará. Foi quando eu conheci a Lavínia.
E aí comecei a fazer o processo com ela. E a Lavi começou a analisar os meus resultados. Traz print de alunas para a gente ver essa sua missão aí, como é que tá dentro desse inglês, né? Porque eu estava perdida. Eu estava ensinando o inglês, mas eu recebia gratidão de algumas alunas que eu não conseguia aceitar. Porque eu falava assim, não tem nada a ver com isso comigo, não. Eu ensino inglês. Isso. A primeira aluna da primeira turma, eu não vou falar o nome dela, mas encontrei ela numa festa de casamento, porque a gente era tudo amigo da mesma igreja, e ela me abraçou, plena pandemia, a gente tinha acabado, elas tinham acabado de terminar. Foi a primeira vez que a gente vai para algum ambiente social. Isso, a primeira assim. vez durante a pandemia que a gente foi, acho que era um casamento ou um aniversário, num buffet lá, e ela estava lá e ela me abraçou forte, porque a gente não via ninguém. E ela, muito obrigada. Eu, por quê? Aí eu até apertei ela assim e falei, nossa, emagreci, tá gostosa. Aí ela, você faz parte disso. E o olho dela encheu de lágrima. Aí eu, Pera, sou fitness coach agora? não faço não. Ela faz sim. Você não tem ideia de como isso mudou minha vida. E meu olho encheu de lágrimas. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí fui pra casa e assim, uma gratidão assim, eu não aceitei. Eu não aceitei, não peguei pra mim. Não sou eu, foi uma coincidência. Foi um acaso. Aí veio 2, veio 3, veio 4, veio 5. Começou. As Que minhas louco. alunas vendo esse tipo de transformação. Estou mudando de carreira por sua causa. Oi? Estou fazendo transição de carreira. Agora eu vou pra fora. E quando vai pra fora, eu tomo pra mim, né? Porque, né? Estou com mais Isso. autonomia, confio mais Nossa, em mim. passei numa entrevista de trabalho, nem é para uma vaga bilíngue, mas eu me sinto tão confiante sobre eu mesma. Esse tipo de coisa, e vindo. E eu não aceitava. Eu não aceitava. Também tinha a questão da religião, né? Eu cresci sendo testemunha de Jeová, e testemunha de Jeová não pode ter glória nenhuma, né? Então, eu fui trabalhando essas questões também, né? E aí a Lavi falou assim, traz esses depoimentos que eu quero analisar. O que elas falam? Aí eu mandei uma enxurrada de print para ela, né? E aí ela falou assim, Cami, o seu trabalho é com mulheres. Sim. Chega, você precisa nichar. Não, mas eu vou perder gente, porque a gente acha isso, né? A gente acha que... Mas nicho é poder, né? A gente só sabe disso depois que a gente nicha. E tem uma Mas coisa foi do nisso. inglês, né, que para mim é onde você brilha muito, que é justamente o nicho. Quando você vai para nichos, para macro nichos, é muito fácil você virar só mais um. Exato. E o inglês tem disso, né? Tem. Se você atualmente, com tanto de gente gigante que fala para massas, ou você é um serzinho iluminado e que vai conseguir crescer muito rápido e falar com massa muito rápido e falar com todo mundo, ou para você se diferenciar e crescer, você tem que nichar. Exato. Porque daí você vai ser especialista naquilo. Naquilo. Então, hoje, uma mulher que te conhece, uma mulher adulta que quer destravar no inglês, que te conhece, não vai ter outra opção para ela. Só não vai comprar de você as mulheres que não te conhecem. Sim. Porque se as mulheres te conhecem, ela vai olhar todo mundo. Cara, ela vai em quem ela tem certeza que vai resolver o problema dela. Eu não compraria de ninguém. Você pode aparecer o melhor curso de R$100 Não é que para você não mim. compraria, você nunca comprou, você comprou da Cami? Eu comprei da Cami. Depois de ter feito anos e anos e anos de escola de inglês, eu comprei da Cami. Porque eu olhei e falei, esta mulher me entende. Esse é o poder do subnicho. Exato. Sim. Exato. E deu medo. Porque a gente fica com essa coisa. Poxa, mas o inglês é tão grande. Todo mundo quer falar inglês. Nossa, O mas que eu aí- ensino serve para qualquer pessoa. Isso. E né? não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, Total. estava muito claro ali, eu entendi com todo o processo da Lavi, que foi ela que foi a grande influenciadora ali. E aí o Danilo já estava percebendo essas questões também. Tinha um aluno da turma 4, o Charles, era o único homem da turma 4, assim. Veio, né? Terceira turma foi grande, a quarta turma foi mais ou menos, aí veio esse menino. E aí eu lembro da pedra no sapato que era ter aquele menino no grupo. Olha que louco, cara. Sabe? Porque Ele tipo, veio eu queria único. falar- energia, gente. Não, e ele Muda veio muito único, assim. energia. Nas outras turmas E não tinha vieram nada de errado mais com ele, não era homens. escroto nem nada, sabe? E aí meio que a gente juntava os homens, né? Nas aulas de Isso, conversação. Tipo, isso. com ele não tinha como. Isso. E aí, tipo, por Exato. exemplo, teve uma vez que ele não pôde ir numa aula de conversação e ele mandou no grupo, pessoal, eu não pude estar na aula de conversação, se alguém puder fazer vamos montar um grupinho aí, vamos conversar.
Aí, assim, ele sempre foi ótimo, né? A gente nunca teve nenhum problema com ele. Mas a gente começou a perceber essas coisas, o perigo que poderia ser se algum dia viesse algum homem escroto, entendeu? Sim. Então, aí foi quando começou a vir essas questões de, tipo, precisamos blindar essa quantidade de mulheres que tem, né, no curso. Tem uma coisa... Eu acho que não é nem tanto só pelo perigo de ser um cara escroto, nem nada. Eu acho que, assim, sei lá, a gente sendo legal, a gente vai atrair gente legal. A chance de ter uma pessoa escrota em curso, assim, em geral, é muito baixa. Você vai ter, assim, 0,5%, Nunca tivemos assim, nenhum sabe? tipo de problema com isso também, né? Nunca foi por uma decisão por ter tido um problema. Mas o que eu acredito? Exato. Todo mundo que tem essa dúvida de falo só pra mulheres ou não falo só pra mulheres, eu falo, cara, fala só pra mulheres se você puder. Por quê? Você ganha um poder absurdo, cara. Absurdo. Eu e a Mika, a gente percebe essa diferença no que a gente faz junto. Porque a gente tem praticamente a mesma audiência e tem vezes que eu tô falando com as meninas e tem vezes que a Mika tá falando com as meninas e no MPL era só mulher. O ambiente que se cria não tem como se recriar. Você tem um cara só. Não tem como, é impossível. Muda energia. O que a Mika falou, acho que a frase perfeita Foi o que a gente percebeu. Muda energia. Exato. E aí você deixa de ganhar uma coisa muito gigante, super legal, cara. Que vai potencializar, que vai fazer com que a pessoa confie mais em você, confie mais no grupo, tenha mais resultado. É muito foda. E a E aí Camila, aconteceu uma coisa... só um ponto aí. A Camila falou uma coisa que durante a conversa, tipo assim, vocês dois não vão entender o que eu vou falar agora. Né? Ela falou aqui durante a conversa. E foi justamente isso que a gente sentiu. Quando tinha homem, ela não poderia ser 100% ela, porque os homens não iam entender a comunicação dela. Eles não entendem, eles ficam deslocados. Eu tive alguns alunos no MPL, homens, mas no MPL era uma turma muito grande, né? Eram turmas de 200, 300 pessoas, então a gente não sentia tanto. Mas eu lembro que na Gaia, que era uma mentoria que eu tinha pequenininha, eram 12 pessoas, num determinado momento entrou um casal. E aí tinha o Vitor, que era o marido, que você conheceu lá em Goiânia, lembra dele? Também é gente boa. Queridão, assim, os dois, um amor de pessoa. Mas a presença dele travava as mulheres. Exato. Tinha uma coisa delas ficarem mais... Não rolava aquela vulnerabilidade Não rolava. real, assim. E não era nem só o chororô, era a piada. Sim, total. A piada era coisa engraçada, de você estar ali falando bosta entre mulheres. Não rolava mais. Exatamente. Travava. Porque você tá ali entre mulher, vai sair, a gente vai falar mal do marido, bem do marido, sexo, filhos. Total. Essa criança que não para sabe? Mulher com a gente criança fala no mal peito. dos filhos, que a gente gosta de falar mal dos filhos também. Ao mesmo tempo que a gente ama os filhos. Não é? É muito louco você tá ali. Você fala, gente, eu tô de saco cheio dessas crianças. Ai, filha, vem cá, linda. É linda, né, gente? A gente ama, né? Mas, nossa, gente, olha hoje. E mulher Por quê? amamentando. Porque você não se sente julgada, porque quem tá ali do outro lado, todas entende. elas pensam e vivem a mesma coisa. Começou a ouvir mulher amamentando na aula. Isso, assim, aí, era isso que eu ia falar. Aí na isso turma rolava 5 muito aconteceu uma comigo. coisa linda. Essa menina, a Gi, nunca vou esquecer. Apareceu com os peitos de fora lá, amamentando. Gente, olha que coisa linda. Deu highlight na Gi. Eu nunca ia fazer isso. Total. Com o homem lá. Aí as meninas, ai, que gostoso, que delícia amamentar. Eu, ai, gente, nossa, que saudade, né? Que dá, quando a gente já amamentou. Tarara, pronto, tirei o highlight. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, que coisa linda. Que momento só nosso, sabe? Você não pode nem amamentar em público, porque os caras ficam olhando pro seu peito, é uma coisa chata, insuportável. Sabe? Muito Agora, bom. uma mulher olhando outra mulher amamentar, a gente fala, ai, que delícia. Que legal, Que cara. gostoso, Quero. Muito massa. né? Então, Isso- assim, é uma coisa muito nossa. E aí tem uma muito outra coisa especial. que eu acho que isso causa também, e que aí você pode me confirmar se faz sentido, que você ganha mais segurança na hora de vender. Porque você aumenta, de uma certa maneira, a qualidade do que você está vendendo. Você aumenta a chance da pessoa ter sucesso, melhora a experiência do aluno. E aí, na hora de você vender, você não vai vender, tipo assim, tem um curso de inglês aqui que é super legal e tal. Não, tipo, é do caralho, é só pra mulher, vocês podem entrar que vai ser Os fodido. Isso assuntos te traz falados uma... no curso, né, são Exato. voltados para mulher. Inclusive, a gente tá com super, assim, uma super interrogação de como até vender isso melhor. Por quê? Porque no Novo ICC tem uma história. É a história de uma mulher. Que ela começa lá no Start e ela termina no ICC. que legal. E essa mulher passou por um divórcio, e essa mulher tem filhas, e essa mulher passa pela vida de namorar de novo dentro da história. É uma história muito legal. legal. Elas ficam
Teacher, o que vai... Quando tem a virada, foi muito Bonitinho. legal quando eu escrevia a história dela. Aí eu falei, vou parar aqui. E semana que vem elas vão ficar loucas. O que aconteceu com a Maria? O que aconteceu com a Maria? E aí foi Bonitinho. muito legal no grupo, assim. O boom, assim, teacher, não acredito, você vai fazer a gente esperar até semana que vem. O que aconteceu com a Maria e o Mark? Meu Deus! Eu falei, agora vocês só vão saber semana que vem. E foi uma diversão, assim, pra mim. E eu legal. fiquei tão feliz. Então, assim, uma história Não, de se uma tivesse mulher. um cara ali, ele ia estar tipo assim, meu, caguei. Exato, você entende? Não E assim, e é importa. muito legal a história toda que tem dentro do curso. Por quê? Porque em vários momentos elas se enxergam. Em vários momentos ela... Teacher, essa semana... Tô aqui chorando, porque essa semana parece que eu sou a Maria. E elas se identificam com a história da Maria. Caralho. Então, é muito lindo, sabe? E aí o Danilo até falou um tempo atrás, ele falou assim, amor, a gente precisa colocar a história da Maria de algum jeito, sei lá, no No lançamento, conteúdo, no né? conteúdo. Aí eu, como faz isso? Eu não sei. Então, a gente tem esse diamante na mão agora, que Que precisa, né, ser mais vendido ainda, porque é uma coisa muito especial, é uma novelinha ali que acontece, sabe? Que você vê como... É o que você falou, um cara ia falar... Foda-se. Foda-se, que preguiça. Não, e tem transa uma logo com esse Mark coisa- aí, já era. Não era, gente, não era assim. Total. E aí, isso gera uma insegurança na gente. E você sabe que hoje eu percebo isso. Porque hoje eu tenho vários mentorados, né? Desde que Ah, você não a tinha gente muitos se juntou, caras, não né? tinha muitos caras. Então, hoje, tanto na trilha quanto na fogueira, eu mentoro homens. E tá tudo bem, eu consigo mentorar. Mas internamente é diferente. É muito diferente. Quando eu tô com uma mulher, de quando eu tô com um homem. Quando eu tô com um homem, eu não tô 100% à vontade. Se vem um homem mais sensível, vai de boa. Agora, quando vem um homem muito masculinão, muito intimida, eu fico meio assim, sabe? Eu consigo fazer. Tem um lado profissional que entra em ação ali. Claro. Mas exige de mim eu me colocar numa postura mais forte, mais masculina, mais yang, para eu poder mentorar aquele cara. Então, eu saio do meu normal, da minha zona de conforto, de quem eu sou, da Micaela vulnerável, que rola. Eu sou uma pessoa que abre, né, a vida, que conta história, que compartilha. E eu tenho que me colocar num lugar assim, tipo, eu sou muito foda e eu vou te mentorar aqui, cara. Eu tenho Sabe? muita experiência com o que você precisa, Exatamente. então eu vou te ajudar. eu sinto essa diferença quando eu tô mentorando uma mulher de quando eu tô mentorando um homem. Então, para mim é um poder muito grande falar com mulher. Exato. Muito Exato, grande. porque é o poder da identificação, né? Você consegue realmente get through, atravessar aquela pessoa Porque com uma você história. conhece, é persona. Exato. Quando você Porque pensa você em persona, conhece. olha que louco. A sua persona, primeira que vem na cabeça, é um homem ou uma mulher? Mulher. É uma mulher. Aham. Né? E pra mim também é. Mas por quê? Porque a gente fala muito com mulher e você também tem uma facilidade maior com mulher. O meu público é majoritariamente mulher, Feminino. né? É 2/3 mulher. Eu nunca tive uma persona masculina. Na trilha, nos exercícios que a gente faz na trilha, nunca surgiu um cara. É verdade. Nunca surgiu um cara. E eles estão lá, e eles existem. Mas é um lugar que é mais fácil pra mim chegar. Sabe? Eu tenho mais facilidade pra chegar ali. E é um poder que a Camila tem, assim, muito grande, essa questão do desenvolvimento, assim, de empoderamento. Tipo, ela achou o rolê dela, né? A gente até fala hoje que o inglês é meio que um meio para as mulheres alcançar várias outras coisas. E a frase é muito mais que Muito inglês, mais do que o surgiu das inglês. minhas alunas. Ah, que legal. Que foda! Veio delas. E a gente repete. Aí elas vêm, elas falam, teacher, porque é muito mais que inglês, né? Agora, aí as alunas novas que estão entrando agora, elas falam, agora eu entendi por que é muito mais que inglês. É muito legal, é muito legal. Eu fico felizinho. Mas é um baita de um Coração orgulho. É um baita de um orgulho. Cami, eu me lembro de um dia seu no MPL que eu te mentorei. Você lembra desse dia? Que foi o dia que, tipo... Do pitch? Análise Não sei do se pitch, foi do acho. pitch. Foi a análise do pitch. Foi um dia que a gente puxou muito forte esse lance das mulheres, né? Do empoderamento, de mudar completamente. Foi bem na época da Lavi também. Foi bem nessa mesmo. época. Eu acho que a gente fez o lançamento de junho, aí a Foi, Mica foi e aí eu entrei no MPL, analisar o debriefing, pitch, né? O pitch foi. do lançamento e tal. Aí você falava assim, eu lembro desse dia que foi muito engraçado. Samba do crioulo louco Aí ela, do Cami pitch. do céu, que samba do crioulo é esse Ela que você tá tava fazendo? loucona. A Camila entra num flow, assim, ó. Ela
Pior que eu já analisei pitch. Eu também já dei feedback de pitch da Cami. Eu não sei. Não, eu não vi como é que era antes. Mas era uma coisa assim, mano, a energia no 270. Não, e o que ela fazia, que foi uma das coisas que a Mica mais apontou na época, ela tava ali fazendo pitch, e aí o pessoal comentando, ela ia pro comentário, e daí já ia em cima do Aí comentário ela, também, não, ela você voltava. tem que estabelecer ali a conexão aqui, olho no olho até o fim. Aí eu, Gini, mas não sei fazer isso não, é muito... Tem muita Sabe? coisa acontecendo, cara. Mas mudou pra você, Cami? Eu lembro, assim, da Você postura, desliga do comentários agora, né? posicionamento, Tipo, durante o pitch, né? quando você abraçou de verdade o empoderamento feminino. Mudou completamente. A segurança, o olhar no olho, sabe? O ir, essa coisa, tipo, eu sei pra quem que eu tô falando, eu sei como que eu tenho que falar, mudou completamente quando ela entendeu que não era só E sabe o que é inglês. interessante, gente? Que os haters, né? Porque quando a gente fez essa mudança, veio o hater também, né? Claro. É interessante porque a gente achou que os haters iam ser os homens, né? Ah. E, na verdade, os maiores haters que a gente tem hoje é mulher. Oxi. Mulher questionando. Elas Que Por que relação? incomodadas, Mas às vezes. por quê? Algumas, né? Por que que é só pra mulher? Nossa, eu já vi feminismo de não sei o quê. Agora feminismo no Esses dias inglês. veio uma assim, ó. E não Ai, é sobre eu tenho isso. medo das feministas. Agora tem até inglês feminista. E eu, querida, não, filha. Você não entendeu nada, querida. Aí uma lá, tem um post lá que tá patrocinado lá. 4 motivos que eu escolhi para ensinar só mulheres. Aí um deles, o último, né? O assédio. Porque foi, gente, desde sempre. Eu cresci, com 10 anos eu vestia 36. Por causa da minha bunda gigante. Gente, o assédio é real. Nenhuma mulher gosta de ser assediada. Sim, pra caralho. Entendeu? Eu E aí você não não sabe pedi pra ter uma se bunda a- grande. Eu nunca quis mostrar. Mas eu sempre fui assediada. Porque eu cresci e eu era aquela pessoa que tinha bunda grande. Eu vou fazer o quê? Então, a gente sempre evita, né? A gente, quando tem essas questões desde sempre, a gente evita a mulher. Você fica com ranço de chamar atenção, né? Você não quer chamar atenção. Você não quer aquela atenção nojenta, sabe? Você só quer ser uma pessoa normal. Então, e eu falei, eu tinha medo. Eu sempre tive medo. Eu nunca quis ter um aluno particular homem, porque eu tive medo, gente. Como é que eu vou ficar numa sala? Se esse cara vira no giraia e quer me pegar? Exato. Você Sabe? não sabe. Isso pode acontecer. Pode acontecer, Existem sim. vários casos disso. Tantas coisas que eu já passei na vida, sabe? Que não cabe agora falar, mas assim, de assédio, sabe? De faculdade, de esses olhares. É muito difícil, né? E aí veio esses dias a menina falando assim: nossa, mas é tão esquisito porque eu adoro conviver com homens. Eu adoro muito mais conviver com homens do que com mulheres. Os homens são engraçados. Aí vem esse outro lado, né? Da mulher machucada, que não tem relação com mulheres, odeia mulheres. Então, tem esse público também que vem Não, dar hate nos e- patrocínios da vida, sabe? E aí acho que a real, na verdade, é que não existe uma regra, assim, né, cara? Eu conheço mulheres que são muito assertivas, assim. Extremamente assertivas e frias e calculistas e tudo mais e tal. Não vou mencionar ninguém agora, assim, mas assim... Porra, velho, gente que vende tanto pra homem quanto pra mulher e tudo mais. E que eu olho pra pessoa e não consigo nem cogitar ela vendendo só pra mulher, por exemplo. E tudo isso daqui que a gente tá falando. Pra aquela pessoa... A comunicação dela tem um quê mais masculino, mais direto ao ponto, É isso que eu ia assim, falar. né? A grande maioria dessas mulheres são mulheres que têm uma energia masculina muito mais alta. forte. Sim, e tá tudo certo, cara. Tem espaço pra Tá todo tudo mundo, esse que é o certo. lance. Exato, né? e tá tudo certo. Da mesma maneira que eu falo muito mais pra mulher do que pra homem, porque eu sou um cara que tem um lado pragmático, faca na caveira, mas também tem um lado sensível, então acaba que atrai mais mulher. Então acho que o grande lance, no final das contas, assim, é entender qual que é a tua pegada e você faz de acordo com isso e não ter medo de assumir isso, principalmente. Eu acho que é isso. Eu vejo muita gente que tem medo de assumir coisa que tá debaixo do nariz, saca? Tipo assim, ai, porque eu sou católica, minha vida inteira ser católica é muito importante pra mim, não sei o que, eu tenho medo de falar. Fala disso, Fala. esse é o seu, né? Exato. Eu queria muito falar só com mulheres, me fala só com mulheres. Tipo, tudo isso que você E tá é pensando em importante fazer, que isso faz. seja de fato natural, né? E você não forçar a barra, né? Porque Exato. a gente vê vários movimentos, assim, né? Tipo, tal pessoa tá fazendo tal coisa, então vou fazer isso, né? E aí Total. acaba não sendo você. E eu acho que as pessoas acabam não se conectando, né? Que acontece eu acho, muito no que eu acho digital, muito né, legal da Dani? Camila é que foi natural esse movimento, assim, porque sempre foi assim. Se a gente for pensar desde a turma 1, que ela começou lá sozinha, vendeu pra galera da igreja, veio lá, tipo, foi 19, eu acho, 18 alunos. Foi 17, 16 mulheres e 2, 3 homens. Isso.
Então é natural dela ser assim, né? E é isso, cara. É importante que a gente seja assim. Às vezes eu dou aula sobre temperamentos nos meus cursos de marketing digital. E aí sempre rola um fleumático e um melancólico chateado. Exatamente. É tipo assim, mas o que eu faço então? Eu sou inútil? Não, brother, você não tem nada de inútil. A gente precisa de você, saca? A gente precisa da galera que é mais proativa, não sei o que lá. A gente precisa da galera que é mais de boa, a gente precisa da galera mais seca, mais... Sabe? Então, todo mundo é importante. Deixa eu te perguntar. A gente acabou que focar muito nessa parte da história do empoderamento, das mulheres, tudo mais, que eu acho que é do caralho. Queria que você contasse, você e o Dani, também acho que agora ele pode até participar mais, assim, porque entra mais na alçada dele também, do processo de crescimento do negócio. Vocês cresceram muito rápido, nesses 2 anos, assim, né? Pra chegar nessa marca, assim, que todo mundo quer chegar. Então, como é que foi esse processo pra vocês? O que vocês fizeram de certo, o que vocês fizeram de errado? Como é que foi? Turma 1 e turma 2, eu tava sozinha. Só que eu tava sozinha no trabalho, obviamente, né? Porque eu tinha um baita de um pai em casa, enquanto eu não podia lavar louça, cozinhar qualquer coisa, ele ia lá e vinha ser o Dani Show, né? As meninas estavam com o quê? As 2 crianças anos? estavam com 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Então, assim, falei, amor, vou fazer isso. Ele, vai, bora, vai. Se enfia aí, vai. Engraçado que eu comprei um curso para ele, né? Um super famoso que a gente estava conversando no banheiro, eu tenho formações assim de desenvolvimento pessoal, eu gosto dessa parte de empoderamento, né? De desenvolver pessoas também, né? E aí, na época, ela seguindo a Valesca, ela estava trabalhando, e eu, durante a pandemia, eu perdi todos os contratos que eu tinha. Eu dava consultoria em empresa. Tanto que em 2019, ela teve uma situação na outra escola que ela trabalhava, foi mandada embora. Eu fiquei o segundo semestre inteiro falando assim, descansa, fica com as meninas, estou bancando a casa. Chegou 2020, pandemia, perdi todos os meus contratos. De 10, 12 mil que eu estava ganhando, 0. Aí fiquei naquela situação difícil, assim, um pouquinho de depressão ali. Voltei a trabalhar numa empresa que eu trabalhei por muito tempo, de vendas ali, comercial, vendendo máscara durante a pandemia. Caraca. Na área comercial ali, ganhando um pouquinho. Aí ela comprou o curso da Valesca para mim. E eu fazia conteúdo, eu tinha uns atendimentos que eu fazia ainda na parte de coaching também. Você vai arrasar, amor. Vende esse negócio faz aí, isso, faz aquilo. Sabe, faz os processos com as pessoas, usa o Instagram pra... Né, eu já tava toda E aí ela comprou o curso da Valesca pra mim, eu fiz o curso, mas assim, eu sou mais tímido com câmera, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, tá assim, tá difícil mesmo, com algumas coisas, tá né? travado. E eu sou super, assim, retraído, não gosto de contar piada, né? Mega preso, né? Não, tô brincando. Mas assim, eu fui demorando, assim, pra fazer algumas coisas, ela falou, quando eu pegar pra fazer, eu vou fazer. Porque ele não tem essa Seu tratoragem. drive de tratora. Exatamente. Ele não tem essa tratoragem, né? Ele tem toda uma questão assim. Eu ele sou mais analisa cauteloso, muito, estratégico, eu gosto Aí eu falava, mais não tem que analisar nada, tem que ir lá e fazer. Abre o Instagram, começa a falar disso, começa a falar daquilo. Faz esse curso aqui, pá, e comprei o curso pra ele. Aí, no final das contas, quem acabou assistindo o curso aí foi eu, foi né? justamente o que ela falou na época. Quando eu pegar pra fazer... Quando eu você falava assim, né? Quando eu descobrir o meu chamado, o que eu tenho que ensinar... Aí, do nada, ela é inglesa. Aí, quando ela começou... Aí eu falei, vou descobrir nada, eu já vou fazer o que eu sei fazer de bom, vou ensinar inglês. Vamos ensinar inglês aqui, que é o que é. E aí foi isso. Eu falei, gente, eu fiquei nessa pira de chamado. E aí foi que o meu chamado estava dentro da minha profissão. Isso. Mas eu precisei nichar e entender e aprender. E com o processo foi que eu descobri que o meu chamado estava aí dentro mesmo. Isso é engraçado, cara, essa coisa do chamado e etc. Assim, que eu tava conversando com uma pessoa no Instagram ontem sobre isso. Que é outra brisa que eu vejo a galera fazer. Demais. É tipo assim, Marcos, eu trabalhei por 35 anos com engenharia, não sei o que eu vou ensinar. Eu vou ser idiota. Tá debaixo do seu nariz, cara. Você vai ensinar engenharia. Ai, não, mas é porque o meu sonho... Você não brisa, esquece teu sonho. Você vai descobrir depois teu sonho. Vai, faz isso daí. Você vai. Exato. Saca? Porque isso, aí a galera entra numa loucura, assim... Do propósito. E não entende o básico. Exato, eu tava com essa Eu tenho essa pira até hoje, assim, de o que eu... Cara, quando eu descobri o foco, né? O que é Você propósito? Pra também. mim, eu sempre falo, cara, servir, propósito né? é servir. É Isso, muito simples. servir. Não tem pira. É tipo Como assim, você serve as pessoas bem? Com o que você sabe de melhor. Exato, velho. Você sabe pintar a parede? Fechou, mano. Teu propósito é pintar a parede. Acabou, acabou. Exato. É igual criança, assim, né? Tipo, quando a gente começou a morar junto e tudo mais, teve um processinho que foi meio difícil com a filha dela,
né, da junção ali da família. E eu estudando, como é que você resolve a falta de conexão com uma criança que não é sua, não sei o que lá? Você ajuda a criança. Só isso. Exato. Cozinha, leva um lanchinho, fala pra trocar roupa, ajuda a arrumar o quarto. Exato. Acabou, você não precisa ficar brother. É a mesma coisa com o trabalho, cara. Tipo assim, não precisa achar uma grande coisa. Só faz o que você sabe fazer e fica de boa. Isso aí. E aí o propósito vai aparecer Testa nisso aí, daí. Isso, testa isso aí que você vai ver. Exato, a mesma coisa comigo. Tipo assim, Exato. cara, eu não sou ultra mega apaixonado por marketing digital, de verdade, não sou. Eu gosto de uma porrada de outras coisas, também gosto de desenvolvimento pessoal. Meu sonho era fazer, minhas 2 carreiras possíveis eram psicologia e música, né? Então, assim, música eu fiz por um tempo e tal. Mas, velho, eu me encontro tanto fazendo isso daqui, por quê? Porque eu vejo o resultado que dá nas pessoas. Você tá ajudando, né? E de alguma maneira Você eu consegue cumpro colocar o meu propósito. Isso, você consegue colocar todas essas facetas de Marcos no seu trabalho, né? Exato. Eu gosto de desenvolvimento pessoal. Você manja pra caramba. Eu não sei se eu já te de um contei monte essa história, de cara. temperamentos e de... Querendo ou não, você Tá ali no meio. ajuda sempre. Aquela Uma vez eu mentoria recebi que a uma gente fez, mensagem, sua, cara, de alquimia. comunicação. Pois é. Cara, muito legal, sabe? Uma vez eu recebi uma mensagem no meu direct que eu fiquei chocado. Mandei print pro meu pai, que é pastor, na hora. Eu fiz um stories lá, ensinando as coisas que eu me ensino. Aí a menina respondeu assim, Marcos, eu venho aqui todo dia porque eu ouço Deus falar através de você. Pronto, esse é o seu Eita, chamado. porra. Exato. É muito Exato. louco. Ouço Deus falar, eita Exato. porra. Deus fala Eu palavrão que é gosto muito loucura, quando velho. você fala de família. E ali, pra mim, é Deus falando através da sua Total. vida também. Entendeu? Total, Porque total. a gente, isso é chamado a servir, né? E aí, quando eu comecei taquei o F nesse negócio de chamado, eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Eu Dá aula. sempre estive independente da faixa etária. Eu estou na sala de aula, eu estou no flow. Eu entro em Total. flow. Eu não gosto de lidar com coordenadora, eu não gosto de lidar com um monte de papelada, mas eu estar na sala de aula, para mim, era o lugar de flow. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ensinar esse inglês aí, que é o que eu sei fazer de melhor na vida, é o que eu mais gostei de fazer na vida, que eu brincava com ele quando a gente começou a namorar, que eu falava assim, amor, o meu sonho é viver de aula particular. Mas não era aula particular. Hoje eu entendo que era aquilo lá, ó. A aluna mandando assim, a Cami, a O ajudar, o crescer. No fim, o propósito te acha, né? Isso. Não é fim, você que vai encontrar o seu chamado, o seu propósito. É no movimento É que no o propósito movimento. aparece. ele que vai chegar para você. E Foi é o que daí- aconteceu, e né? falando- pra e você, falando de- das alunas chegarem e começarem a trazer os depoimentos para você e você, cara, Exato. demorou um tempo para eu aceitar que aquilo é para mim. Para mim, esse é o propósito que te Exato. encontrou. Foi ali que, poxa, entendi qual era a função disso daqui que eu estou Exato, fazendo, qual era exato. o objetivo maior disso que eu estou Exato, fazendo, por que não é trás do sobre o inglês. inglês, né? É sobre empoderamento feminino, é sobre autoestima, é sobre libertar. Português. Tá? É difícil hoje, E assim, falando é verdade. falando da história rapidinho, assim, né? Verdade. Eu faço uma analogia entre a Camila, assim, que a gente é um foguete, né? Porque ela é velocidade, ela é motor, ela é tratora, né? Ela quer fazer. E eu sou muito analítico, muito direção, muito conseguir mapear as coisas, os ambientes. E aí foi assim. Ela tratora, turma 1, setembro, turma 2, novembro. Quando chegou na turma 2, na semana de vendas, assim, que a gente tava com o carrinho aberto, a gente tirou uns dias, nós dois, e foi pra praia. Tipo, acho que no último dia de carrinho aberto, a gente chegou na praia. E ela fazendo live lá, fechamos o carrinho no outro dia de manhã. Amor, e aí? Tá dando certo isso aqui? Aí a gente sentava na praia, ela falou, você tá lá na empresa lá, eu preciso de você para me ajudar com isso que você é bom, porque você é bom com gestão, você é bom com isso. E você ajudava um pouquinho, Eu na estudei época? marketing, né? Eu sou formado em marketing. né? Pode crer. Então ela falou, eu ajudava ela com o quê? Qual que era a minha ajuda até esse ponto da praia? Cuidar das crianças, dar espaço totalmente para que ela desempenhasse. Mamãe vai gravar. Por exemplo, quando ela lançou a primeira turma em setembro, ela lançou a turma e o curso não estava gravado. Então, ela foi entregando o curso junto com a primeira turma. Todos os finais de semana, praticamente, de setembro para frente, eu ia com as crianças para o sítio. Eu deixava ela o final de semana inteiro livre para gravar, fazer Ou domingo, né? conteúdo. Geralmente era Ou, às domingo. vezes, um dia só, mas aconteceu já de Já ser final de aconteceu semana. algumas vezes. E aí, até esse momento, era só esse papel de marido que ficava com as crianças e dar espaço para ela. E ele saía e eu subia as escadas chorando.
Depois de uns 3, 4 meses, assim, que aí o cansaço começa a bater. Sim. Aí eu falava, o que eu tô fazendo? Mano, o que eu tô fazendo? Tô deixando minha família. Aí chegava as lágrimas. Agora Mas aí quando chegou o segundo lançamento, agora eu vou fazer né? o quê? Vou desistir no meio? Minhas alunas tudo fazendo um trabalho lindo aqui. Não vou desistir, né? Cara, isso é tão difícil, né, Cami? Muito difícil. Eu acho que, assim, não existe mãe que trabalha, que empreende, seja no digital ou em qualquer outro lugar, que não sinta essa culpa, né? De a hora que eu tô trabalhando, que eu preciso deixar os meus filhos, e aí os filhos falam, fica comigo, mamãe, não vai trabalhar, a gente começa E elas já a estavam colocar em acostumadas. E isso balanço. me machucava, sabe? De ficar em Machuca. casa. Tipo, papai vai pro sítio. Papai vai pro sítio com as crianças. A mamãe não vai. A mamãe Tipo, não vai. e a mamãe? Ah, a mamãe vai ficar trabalhando. E elas já tipo, estavam acostumadas. Isso me matava, sabe? Aí chegou uma hora assim que bate cansaço, porque, afinal de contas, eu tinha um CLT. Nessa zero época ela ajuda. estava no CLT o dia Exato, todo e ainda o dia fazendo todo, curso. 8 horas. E me Estudando o curso de como sugava. fazer curso. Estudando curso, como fazer curso, exatamente. E Cara, tudo mas isso. é uma coisa que Nessa eu acho que... época você já estava em mentoria, eu acho, inclusive. Não, Na tava segunda turma, não, você entrou em janeiro, né? Tem uma coisa, eu acho que as pessoas elas se expõem bem menos do que elas deveriam a esse tipo de coisa, assim, é uma vontade de colher o fruto muito antes, assim, e às vezes isso vem travestido de valores nobres, como família. Verdade, porque eu vejo isso em algumas pessoas. Eu que vejo- você sabe que Eu tô não falando. entro em ação porque Isso. eu tenho porque é minha filho, família, Eu não abro porque é a que não minha sei o quê. final de família. semana. Eu recebi uma mensagem ontem mesmo, eu respondi essa mensagem ontem no Stories, a pessoa falando assim, tô trabalhando muito, meu marido tá trabalhando muito, a gente tá cansado demais, como mantém a chama acesa? Eu falei, não mantém, tá tudo bem, vocês estão casados Tem um período. e vocês têm que saber onde vocês querem Exato. chegar como casal, Exato. para inclusive que a chama fique acesa a longo prazo, saca? Então, às vezes E faz às vezes sentido. ela vai ficar mais fraca. Isso, E é porque isso são aí. períodos. É isso aí, cara. Exato. Danilo Porque sabe. Até esse ano, Com o quando a gente burnout, entrou... Não, o ano passado, quando a gente entrou na fogueira, que a gente começou a entender qual era o grande problema que estava acontecendo entre a gente trabalhando junto, que era a falta de papéis, tudo misturar, tudo em cima de mim ainda, aquela coisa toda, que foi na fogueira que a gente conseguiu Separar, separar né? e Dividir bem. começar a entender que era isso que estava errado. Até aquele momento, ele sabia. Lançamento, esquece. Começamos PPL, esquece de mim. Eu não transo. Eu não tinha como. Eu não tinha Não tinha emocional, espaço mental e físico, emocional, eu né? não tinha nada. Era entrar em lançamento assim, ó. E é uma Filho, fase, estamos de cara. greve. E a mesma coisa de... Não era nem intencional, não era nem proposital, mas assim... E ele entendia. Ele Era sabia que tanta eu tava correria que não Sabe tinha o clima. que mudou? Cara, tem pra uma mim, coisa... né? Desculpa te interromper, que tem muito a ver com isso que eles falaram. Eu li uma... Eu tava conversando com um grupo de homens que fazia parte. E eles falaram assim, cara, se alguém tava reclamando... o cara tava reclamando porque acabaram de ter um filho e a mulher não queria transar. E aí o cara respondeu pra ele assim, bicho, se você tá querendo transar com a sua mulher do jeito que ela tá, quem tá errado é você. Não era nem pra você estar com vontade, porque o teu coração, a tua vontade deveria estar no cuidado daquele ser estar com aquela humano, da criancinha. casa, da No mulher poupar, e tudo né? mais. Precisa de ajuda. Você tá brisando, você tá querendo colher uma coisa que não é a hora dela, É a saca? tal do egoísmo do homem, né? De tipo assim, só Exato. pensa em mim, nas minhas necessidades. Sim, né? mas Não acho que desenrolar todo mundo isso. tem um pouco disso, assim, né? E a gente tem que entender que, tipo, às vezes, eu queria ficar com meu filho pra passear no final de semana, não sei o que lá. Cara, mas ser mãe não é só brincar e ser legal e estar junto. Ser mãe, às vezes, é tomar no cu pra pagar a conta daquelas crianças. Mas é Faz isso que eu ia parte. falar. Para mim, mudou completamente o lance da culpa feminina de eu estou trabalhando e não estou com meu marido. Eu estou trabalhando e não estou com meu filho. Quando eu resolvi internamente a questão do trabalho, que é o quê? Eu comecei a entender que o meu trabalho, eu estar trabalhando também é uma cuidado. forma de cuidado. Também é uma forma de amor com meu marido, também é uma forma de amor com os meus filhos. Exato. O trabalho não me torna uma esposa pior ou uma mãe pior. Ele faz parte, inclusive ele faz parte Isso. de quem eu sou. Exato. Porque eu não Exato. sou uma mulher completa sendo só mãe ou sendo só esposa. Eu falo, a maternidade, ela não é
o meu todo, ela Não. faz parte de Exato. quem eu sou. Exato. É Mas uma eu não, parte ela é minha. uma parte, é uma parte parte. importante pra caralho. Demais. Assim como o meu Que eu casamento amo. também é, Mas o eu meu também amo trabalho demais também. trabalhar. Exato. É isso, eu também Exato. amo demais E a minha trabalhar. psicóloga falou isso esses dias. Ela falou assim, Cami, aceita quem você é, você ama trabalhar. Exato, não tem Aí eu- problema, tá tudo certo. Cara, isso não muda, Cami? Eu amo trabalhar. E eu amo trabalhar. Às vezes eu prefiro trabalhar, dependendo da época do mês. Se eu tô muito estressada, do que ficar com os filhos. Porque trabalhar mais gostoso mesmo. Porque se eu tô na TPM forte, eu prefiro ficar ali trabalhando e conversando com as alunas. E, gente, Isso é gostoso. libertador, não é falta de amor. Exato. Inclusive, Não. quando você abre esse espaço para ocupar todos os seus papéis, então eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa trabalhadora Exato. e eu sou possível dentro de todos esses papéis e quando dá para ser, cara, você se torna de fato a melhor pessoa para todos os lados porque você não está podando, Exato. você não está anulando Isso. uma parte importante Exato. sua para como fala, para corresponder às expectativas Do outro, da sociedade, do que esperam de você. Acho que o grande lance, assim, cara, é assim, a gente tá querendo o quê? Construir uma vida. É isso, a Exato. gente quer construir uma vida. Exato. Que vida que é essa? Vamos sentar junto, assim, enquanto família, definir que vida que é essa? Massa, o que a gente tem que fazer para construir essa vida? Vamos, fim, acabou. É isso. Não é para ter estresse com nada, Exato, saca? Não é para ter exato. estresse, para ter estresse na hora de ficar com as crianças, que tem que ficar com as crianças é do caralho, Exato. massa, depois do trabalho. E É não é para isso. ter estresse também na hora de trabalhar, A gente tá tudo sempre certo, velho. fala disso, que a gente fica encafifado, né, amor? Às vezes, com alguns casais que a gente vê, assim, que não são daqui, né? Mas são casais que a gente já conhecia antes. Às vezes a gente vê, assim, e fala assim, eles não conversam? Tipo, Não toda tem, não vez, tem acordos combinados. Toda vez é né? a mesma coisa, esse drama pra ficar com as crianças. Nossa, gente, que tem doideira, pai isso não e faz tem sentido, mãe. velho. E cada... Tipo assim, vamos lá. Vamos na casa do fulano e do cicrano. Quem vai ficar com as crianças para eu beber a minha cachaça em paz e conversar com meus amigos por meia hora? Você? Eu? Bora. Então, aí eu falo pra ele, né? Eu falo, gente, esse povo não conversa? Não é possível. É uma loucura. Não tem acordo, não tem um... Né? Assim, o filho é dos dois. Parem Essa- de brigar e só conversem. Essa parte das crianças, assim, que eu acho legal é até a mentalidade que a gente está enraizando nelas, né? Porque a gente conversa muito com elas em que sentido? Tem épocas, principalmente em lançamento, que a gente já fala para elas umas 3 semanas antes. Ó, filhas, está chegando uma época que o papai e a mamãe tem que trabalhar muito, que a gente vai ficar mais ocupado com o trabalho, a gente não vai sair tanto, a gente não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, mas depois que acabar esse período, a gente vai fazer tal coisa. A gente vai final de semana na passar um final de praia. semana na praia, a gente vai isso. Então, elas já sabem que quando a gente está nesse período assim de mais trabalho, mais longe delas, é porque a gente está dedicando tempo para o trabalho e que isso vai gerar uma melhoria para a nossa vida. Tipo, quando a gente mudou de casa, filho, a gente só conseguiu mudar de casa porque lembra que o papai e a mamãe trabalhavam muito, teve final de semana que a mamãe estava trabalhando, teve dia à noite que o papai estava trabalhando, e aí a gente conseguiu conquistar uma coisa melhor para poder mudar de casa. Então a gente conversa, o que você falou de comunicação, né? A comunicação tem que estar muito alinhada do casal e também quando você tem filho. É isso. Nosso plano é o quê? Tá É isso, atrelado eles com o têm que filho, aprender né? esse negócio, eles vão passar por isso em algum momento. E também, um justamente. segundo e ver que trabalho ponto. não é ruim, né? Isso, exato. E eles, a gente trabalha precisa uma ensinar delícia. que A trabalho não é mentalidade ruim. de que o Exato. trabalho só gera coisas boas. Né? A Exato. gente, eu quero Eu uma tenho- boneca. Filha, para comprar boneca tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro tem que trabalhar. A gente sempre tem essas... As minhas têm 4 muito anos e a gente interessante umas isso, conversas porque profundas. É assim. tão especial isso, né, Mica? A gente poder olhar para os nossos filhos e falar assim, filha, trabalhar é muito bom. Você vê a mamãe ajudando as mulheres? Sim. Aí ela fica, você dá aula para as mulheres, né, mamãe? Hoje elas falam Tem assim. uma, eu muito tive uma legal. cliente da É muito agência. bom, é O muito que bom. que isso vai gerar na frente, eu nem sei, porque eu não vivi isso. Eu não vivi com uma mãe que amava o trabalho e falava assim, trabalha para ajudar as pessoas, trabalho é bom. Eu tive uma cliente, a Cris, na agência, que ela, em alguns momentos, ela ia para São Paulo. Ela morava em Porto Alegre e ela ia passar tipo uns 3, 4 dias em São Paulo pra gente gravar uns vídeos e tal. E aí, a filha dela já sabia, já. O que a mamãe vai fazer lá em São Paulo? Ela fala assim, vai ajudar as mulheres a não sei o que lá. Olha que bonito. Não é só a mamãe tá indo trabalhar, ai que chato, que não sei o que lá. Não, é tipo, ela tá indo fazer uma coisa massa. É muito bom isso. Mas e aí, beleza, aí a gente deu de novo mais uma volta. Como é que foi? Aí, segunda turma, paramos Aí, na segunda deixa turma. eu falar essa parte, Fala, porque fala. a Camila fala muito. Aí, Eu não tô segunda entrando na turma, a cena, gente né? na praia,
a gente sentou lá na areia e aí a gente assinou um contrato de sociedade lá na areia. Tem lá uma Pô, a gente tem uma fotinho foto desse. dos nossos nomes bonitinho. assinados. Amor. Porque a Camila assinou falou, amor, segunda turma, faturamos aí, se somar a turma 1 e turma 2, o que eu e você ganharíamos no ano. Tipo, tá dando certo. que foda. Você tem muitas habilidades que você pode me ajudar e a gente pode fazer isso junto acontecer. Foi, bora. Final de semana, a gente assinou lá. Na segunda-feira, pedi demissão da empresa que eu massa, estava. cara. E aí a gente começou. Aí eu falo que eu trouxe sorte pro projeto, porque na terceira turma... O trabalho do Danilo foi trazer sorte. Terceira turma de janeiro, a gente fez o nosso primeiro 6 em 7, assim, já na terceira turma, porque janeiro é um mês Janeiro é um muito mês bom excelente. pro inglês, né? E aí, dali pra frente, foi eu tendo que aprender um monte de coisa, de bastidor, de estratégia, De de inglês. entrar nos cursos também. Na época, eu entrei entrei nos cursos do Érico, comecei a estudar, entrei no Insider, comecei a buscar também. E aí, a gente foi crescendo. A Camila começou a ficar muito cansada com os lançamentos naquele formato antigo, né? Seguindo muitas fórmulas. Aí foi quando conheceu a Lavínia, conheceu o MPL. E aí, assim, a turma 6 foi uma mudança de chave para a gente de resultado, de faturamento, de leveza no trabalho. Foi. Justamente Não, por a gente... Muito especial. Que foi o do MPL. E o marco especial é Lavínia e Mica. Tipo, né? Não é porque a gente está aqui, mas é o que mudou... A Vicky me apresentou a Mica, O que mudou Ela, nossa eu história... conheço uma pessoa que eu acho que Cami é o formato que você precisa para lançar legal, assim. A Lavi tem esse que olhar, né? trouxe leveza, porque a Camila Gente. estava ficando cansada já. Ué, Então, acho que se a Como gente... que não ia ficar cansada, Se a gente seguisse naquele fluxo, gravava. ela ia desistir. Ela turma, não ia enquanto aguentar. entregava, olha só que loucura. Eu entregava, eu gravava, entregava, lançava a próxima. Porque é tudo assim, né, que a gente faz, né? Tem colagem, empilhamento de trabalho, né? Empilhamento de O trabalho. trabalho de gravar o curso junto com a entrega. Enquanto isso, um CLT de 8 horas que me sugava a alma. Ah, detalhe, CLT, né? Nas férias de dezembro, a gente conversou, a gente tinha lançado 2 turmas só. Ao mesmo tempo que eu pedi demissão lá para vir pro projeto, a gente conversou e falou assim, amor, janeiro tá vindo, a expectativa, assim, começou a dar um movimento no Instagram dela muito bom, a expectativa é de uma turma grande. E aí, seu CLT? Aí ela, nas férias, decidiu pedir demissão do colégio, que ela ganhava muito, muito bem, um colégio internacional. E aí foi quando os dois fechou e falou, vamos fazer isso acontecer. É isso. né? Bora. Então, você abriu mão de uma bolsa de estudos para cada uma das Gente, essa nossas bolsa- filhas. essa bolsa A ainda mensalidade dói um era pouquinho. R$8 mil. Tititinho, assim, né? Dói um pouquinho. Num colégio internacional mega conceituado. Foi difícil a decisão, mas foi mais um ponto de Mas inflexão jamais também. vou me arrepender, porque não tem como se arrepender, né? Que massa. E aí isso foi... Aí a sexta turma foi quando vocês entraram no MPL. E aí isso foi quando do... A gente tinha feito um 6 em Agosto, 7, turma de a gente tinha feito agosto. 6 em 7 em janeiro. Aí, quando a Aham. gente fez 6 em 7, a gente falou, pronto, agora Estouramos daqui. estamos É. estourados, é Agora sempre 6 agora em milhão. 7. Agora Aham. é sempre se Aí veio março e maio, lançamentos 40, quase Mirrados. 50% menor do que o de janeiro. A gente falou, puta, o que Isso é está muito comum, acontecendo? cara. Aí, quando foi no próximo lançamento, a gente já foi pelo MPL. E aí, 6 em 1. Tipo, a gente Que fez massa. 6 dígitos em 3 horas. A importância de se ter mentores, né? Porque Ah. eu falo pra Mica até hoje, como aqueles áudios diários, assim. Eu apareci em pouquíssimas sessões ao vivo, porque era tão completo, né? Era tudo tão completo, assim. Ó, hoje você vai fazer isso. As aulas lá, direto ao ponto. Do Mic jeito... style. Ah, pra quem não sabe, aqui faz tempo que, né? Eu acho que talvez o pessoal do podcast não saiba. MPL era o curso da Mica. Isso. De lançamento e que ele tinha um formatinho assim. Mastigado é pouco, né, baby? Nossa, Não, era tipo, era- carrega no colo. Cara, não era não- nem pega é. na mão, era carrega no colo. E tinha 55 mil sessões ao vivo e eu não apareci em nenhuma porque não precisava. E tinha os né? áudios todo E tinha dia os com as tarefas áudios. do dia. Os áudios da Mica eram assim, uma massagenzinha na mão. Todo assim, mundo todo fala dia. isso, cara. Cara, Eu não botava fé, mas assim, Cara, era unânime. não, o que as aqueles pessoas mais áudios- amavam do MPL eram os áudios diários. e é uma das coisas que eu quero implementar até hoje, que eu não consegui ainda, mas eu acho que Que massa. esse ano vai rolar no ICC. Áudios de... Porque é um carinho na alma aquele áudio. Te dá uma tranquilidade, assim. Você tá E aí, desanimado, você dá uma... E aí a Mica falava assim, calma, é sobre a construção de um negócio, né? E assim, foi o primeiro lançamento, além do primeiro, né? Que eu fiz sem expectativa nenhuma. Que a Mica falava isso. Zero expectativa. É um aprendizado agora. Você vai fazer aqui a primeira vez, nesse formato. E você vai ver como é que vai ser. E aí a gente investiu 8 mil e veio 135. Foi tipo uma coisa assim...
Mas, Muito foda, e mudou cara. a nossa vida esse dinheiro, né? Porque, assim, a gente estava num momento, né, amor? Que já tinha comprado computador novo, já tinha reformado o Já tinha escritório, equipe. já tinha uma equipezinha. Mas, assim, a gente estava no azul e estava tudo indo daquele jeito, mas veio essa quantia de dinheiro que a gente nunca tinha visto na vida e não tinha gasto, né? Não tinha Foda. grandes gastos. Então, assim, esse lançamento realmente mudou a nossa vida, assim, sabe? E Foi- principalmente nos resultados do formato de lançamento, né? Isso, e foi Porque um depois formato- desse lançamento, foi a gente leve. nunca mais fez um resultado mais. menor do que seis dígitos. Exato. Então, tipo, foi só... Virou um monte de chaves, assim, sabe? O MPL foi muito especial, sabe? Então, foi muito legal, assim. Aí eu falei aí naquele MPL eu falei, Mica, já era, não te largo nunca mais. Estamos aqui. Não, e legal que até o MPL, se for somar em questão de faturamento, a gente fez, um pouquinho mais de 200 mil até o MPL, quase um ano de trabalho sendo executado ali. Do MPL até o próximo ano, e nessa questão ano de um seguinte, ano, foi quando a gente fez 1 milhão. Então, tipo assim, foi uma virada de chave mesmo para ter uma expansão de faturamento. Então, é isso né? que eu queria perguntar. Vamos lá, primeiro ano, que não foi um ano, mas assim, 200 mil, e aí daqui para frente 1 milhão. O que vocês acham que fez diferença desse bloco para esse Mentores, bloco? Além óbvio. de sei lá, metodologia, mentores mentores. certos. O que vocês fizeram? Assim? Eu acho que além, assim, os mentores que a gente buscou, né, inclusive vocês, nos ajudaram a ter uma visão de negócio mesmo, porque até então a gente ouve muito em a questão de lançamento, né? O pessoal ensina, lançamento, Era só lançamento. lançamento, né? E aí você fica Naquela naquela questão, lançamento veio tanto de faturamento, nossa, vou comprar um carro, tô rico. Rico, vamos pra França. Todo lançamento vai ser Aí a vem mesma um coisa. próximo lance. Gente, E será assim, que a gente conta aqui é uma pras montanha-russa, pessoas né? Assim. que fazer 6 dígitos não significa Não nada? significa que, e outra, não significa que esses 6 dígitos é nosso. Não é que não significa nada, mas é que assim, né, velho? Se você lança muito, você lança uma vez a cada 2 meses, igual vocês no começo. Aí você fez 6 dígitos, massa. Tem mas os você vai custos tirar da daí, empresa, custo da tem empresa, o tráfego, próximo lançamento que você tem que investir. Então, 2 o que meses a de gente começou a viver caixa. uma montanha-russa. Tipo, tô rico. Você, faturei, daqui a pouco a empresa consumir. Então, eu acho que a maior virada para chegar nesse 1 milhão, além dos mentores, para melhorar o nosso processo de lançamento, foi o processo de ser uma empresa mesmo. De criar outros produtos, né? A história do, o que é melhor, perpétuo ou lançamento? Faz os dois. Né? Então, a gente tem melhorado nessas questões. Eu acho que a gente demorou 2 anos para chegar no 1 milhão, mas é capaz de, num próximo ano, a gente fazer 3 milhões. Com todas as estruturas, todos os cursos, todas o aumento, né? 2022 inteiro, a gente faturou 1 milhão. Muito foda. Muito foda. Que foi muito legal, né? Foi. Então, assim, já de julho, né? De setembro de 2020 até dezembro de 2021, o que foi? Sei lá, 300 mil? 200 e pouquinhos mil. E aí, nesse ano passado, já, né? Já subiu. No ano de liderou 2022, a gente puxa lá a Hotmart, tem 1 milhão e uns quebradinhos. Então, a gente em um ano fez 1 milhão. Acho que 1 milhão e 100. É legal, né? É legal muito ver. legal, É muito gostoso, legal. cara. É muito gostoso. Você fala assim, caramba, olha Que o nem meu- o Wendel nosso fala, né? trabalho Ai, que fez delícia, né? O Wendel ensina isso, né? Quando você fala, você que está assistindo aí, se você ouviu esse número, não se incomode. Fala, ai, que delícia, Ai, porque, que eu, delícia. Exato. porque eu quero também. Então, É uma delícia, é uma E delícia. eu acho que a gente está muito mais preparado para esse ano como empresa mesmo, assim. As mentorias, estar na fogueira, e até ir para a fogueira foi um movimento que a gente fez no momento que a gente não podia. Se for pensar financeiramente, Sim. quando vocês convidaram a gente para ir para a fogueira, a gente não tinha aquele dinheiro para poder entrar. Mas que a gente, e desde que a gente começou, a gente tem feito isso. Pô, fatura, mas assim, qual a próxima mentoria? Qual o próximo curso? O que mais que a gente precisa aprender? A gente não tem hoje uma grande reserva, porque a gente foi reinvestindo tudo no negócio. Então, eu acho que esse é um pensamento de empresa mesmo. Tipo, o que a gente Existe precisa esse melhorar? Por isso que a gente fala, gente. que vocês sabem muito bem que a gente não vai falar nomes, mas assim, por isso que a gente fala que a importância de ter os mentores certos, que realmente tem a ver com os seus valores, com a sua visão de vida, porque é muito mais do que só um lançamento. Sim. É muito mais do que eu perguntei para essa pessoa, esse mentor. Ai, eu estava desesperada. Maio, né? Março tinha sido uma lástima. E a gente achou realmente que janeiro tinha sido, meu Deus, 90 mil reais. Aí em fevereiro vai ser de novo, não foi. Março não foi. E aí chegou em maio, o caixa já estava assim, né? Já estava apertado. E aí eu perguntei, né, para essa pessoa. Lead barata. O lead barato. Eu falei, esse criativo aqui está convertendo, o que faz?
joga mais 5 mil. Aí eu, mas como... Mas Qual que é o cartão que tem esse limite? Calma aí. Mas... Sem nem ver o criativo. Não, sem nem ver o criativo, sem nada, sem Não, nem nada. e nessa época a gente não fazia nem pesquisa para saber se o a público lead tava qualificada. se a lead qualificado tava ou não. não. Aí o que a gente fez? Não, 5 não, vamos dar para colocar 3. Colocamos não, 3, foi 5? mais. Não, na verdade, ele falou assim, não, se puder, coloca 15. Não, mas... A gente colocou 5, é. Meu Deus, né? Tipo assim, aí a gente... Qual que é o máximo que dá pra colocar? Amor, você lembra da minha pira que eu ficava? Por causa do faturamento? Que era só isso, né? Amor, ele falou que tem que colocar mais, a gente tem que colocar mais. Era assim, uma cegueira, né? Uma coisa assim de, né? Então, era muito... Os mentores errados realmente podem te afundar, sabe? Porque numa dessas aí, você tá no começo de um negócio. Você não pode jogar... Gente, você não pode jogar no lixo 15 mil, assim. Não, da cada sua família, centavinho mano. conta, cara. E outra, da sua família. Não é só eu e ele, dois pirralhos Mas, de Cami, 20 anos que não paga aluguel de R$1.000 e não tem conta nenhuma. E come McDonald's. É completamente e diferente, mas, cara, miojo, isso você é consequência de como o nosso mercado foi construído. Exato. A gente tem um mercado que foi construído em cima de 6 em 7. Isso. Em cima de Isso, faturamento. isso. Então, quando você pega um mentor e vira e fala assim, ó, entuxa aí um monte de dinheiro no tráfego, ele não está preocupado em quanto é que você vai ter de lucro. Ele está preocupado em quanto Em é que bater você vai aquele ter de faturamento para ostentar o seu Isso. número. Olha aqui minha mentorada que fez 6 Quantas em 7. pessoas que batem o 6 em 7 não gastam 6 dígitos Exato. para chegar lá? Qual que foi o lucro, né? Qual Tipo, é que foi o faturei lucro? 100 mil, né? É isso que importa. A gente tem um mercado que é altamente construído em métrica de vaidade. Aí, quando o Dani fala assim, o que importa para a gente crescer, o que fez a gente crescer foi parar de ficar pulando de lançamento em lançamento e ter uma visão macro de negócio. Ações de vendas no Exato. ano, né? Tanto é Independente que- de lançamento, né? Quais Tanto as é outras que ações que a gente vai Exato. fazer? É aqui que o virada jogo do muda. MPL foi isso. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Isso aqui não é sobre só esse lançamento, é a construção de um negócio. A primeira vez que eu ouvi falar foi de você, Mica. Aí eu falei, é mesmo? Eu acho que também tem um componente de pressa e de uma falta de cuidado com entrega, que também é outra coisa muito comum no nosso Também, mercado. Que é tipo também. assim, foda-se, o que importa é vender, faz a entrega que dá e tá tudo bem. Isso. Porque, E não tá tudo cara, é uma coisa não. básica, assim, velho. Porque a longo prazo se não no se meu sustenta, não se se no meu sustenta. negócio, de qualquer mentorado meu, pinta um lead barato, cara, bandeira amarela na hora, cara. Porque a chance disso daqui trazer Tá ruim. base desqualificada, lead desqualificada é muito Aconteceu alta. isso comigo há 3 lançamentos atrás. Eu já com essa experiência do meu custo lead, o meu gestor chegou, Daniel, nossa, conseguimos chegar ao lead 1,80. Eu falei assim, tá, você viu a pesquisa? Ele, não vi. Eu falei, então calma aí. Fui lá na pesquisa, renda do público, de 0 a 1, 80% da lista. A sorte é que isso era, assim, 5, 6 dias de captação. Tipo, começou o lead lá a R$6, ele conseguiu chegar a 1,80. Eu falei assim, filho, tá Então, errado. aí, pra mim, eu muda. acho que o grande lance Aí o lead foi para 4,20, mas é o nosso custo. Lead de qualificado, É o exato. custo, Eu acho lead que o barato grande não lance é tudo. de mentoria que as pessoas não percebem é que tem muita coisa que tá escondida, saca? Tem muita coisa que não é que não é falada por maldade, mas é que assim, é detalhe, cara. E quando você está crescendo um negócio, é o detalhe. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Há muito tempo eu estava tentando fazer a batata rústica perfeita. Tá? Masterchef. E aí, Que foi a que você fez que foi agora a que eu pra fiz Mica, agora. que tava Isso, linda. tava linda. e tava uma Inclusive, delícia. vontade. Inclusive de tem- comer. Inclusive, daqui a pouco. Você vai fazer? Não. Não, e assim, é uma coisa que eu adoro batata rústica. E eu uma sempre delícia. tentei fazer e sempre ficava mais ou menos. Nunca ficava bom assim, cara. Até que aí eu falei, cara, preciso resolver isso daqui. Aí eu passei assistindo 1 trilhão de vídeos no YouTube. E aí eu entendi onde é que tava faltando, que era uma coisa que não era todo mundo que falava. Até porque eu tava seguindo receita antes. Aí eu tive que assistir um montão pra ver o elemento que faltava. Isso dá um puta de um trabalho, saca? E aí eu descobri que era 2 coisas. Era ferver um pouquinho, cozinhar um pouquinho a batata antes, já picada, porque eu já tinha cozinhado ela inteira e não deu certo. Tem que picar, cozinhar. Beleza? Receitas pra vocês. E isso é uma coisa, e depois páprica defumada. Fica uma delícia. Aí saiu a batata perfeita.
qual que é a analogia com o lance do negócio? Quando você está num certo nível de crescimento do negócio, você não tem espaço para fazer a coisa nota 8. Tem que ser nota 9,5, nota 10, porque senão fodeu. Entre 9 e Porque 10. porque o negócio ele vai Exato. ficando complexo e você não tem mais margem para erro, margem para coisa mal feita e tudo mais. E muitas vezes a gente tá cego para essas coisas porque é detalhe, é coisinha pequena. É coisinha pequena. Saca? É a promessa de um produto. Por exemplo, quer ver uma coisa? Ter o reposicionamento. Falar só com mulheres. Isso é uma puta coisa que se você pegar... Foi uma Qualquer decisãozinha... curso, não vai ter. E foi uma decisãozinha muito pontual que a longo prazo vai gerar milhões e milhões e milhões para você. Muda tudo. Então, E eu acho que detalhezinho. mais do que você também focar no investimento assim pro curso, é o investimento em si próprio, né? Aham. Porque a grande mudança da Camila foi isso. O branding com a Lavínia, processo de coaching com a Mirna, aí aí os mentores, né, fazem parte dessa construção junto do negócio, mas da pessoa também, porque ela mudou a Total. mentalidade. Ela estava numa outra mentoria que ela queria bater eu não sei quantos dígitos lá e preciso fazer, preciso fazer. Isso dá uma pira, dá uma Você não tem ansiedade. valor se você não faz. Né? Então, mais uma vez, dependendo da pessoa que você está do lado, você vai ser semelhante a ele, né? Sim. A gente sempre se conectou com vocês, porque o casal, a gente é parecida, a Camila é tratora, a Mica também, filhos. Né? Então, é muito importante você saber onde você está investindo, tanto para o seu conhecimento do negócio, quanto do seu desenvolvimento também. Porque não adianta nada você olhar só para a empresa e não olhar para você. Daqui a pouco você está doente, daqui a pouco você está com ansiedade, daqui a pouco você está com burnout. Né? Então, eu acho que uma coisa que eu admiro muito na Camila é Várias coisas. né? várias coisas. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais admiro nela e o que mais me ajudou assim nesse tempo que a gente está junto é o quanto que ela investe nela mesma, assim, de se autoconhecer, de se autocuidar, de querer melhorar e querer melhorar. Então, quando ela faz isso com as alunas, não é numa posição de alguém que fez um curso e faz por ter aprendido em algum lugar. Ela faz por ela ter vivido isso. Ela viveu tudo que ela ensina no ICC, toda essa transformação que ela busca para as meninas é porque ela viveu essa transformação. Eu tenho 34 anos. Até a gente começar a namorar, eu não vivi um montão de coisa. Em 7 anos que a gente está junto, parece que eu vivi 25, de tanto desenvolvimento que ela trouxe para mim. Tipo, então, é uma coisa que está na essência dela. Gente, assim, que sabe? finalizar. Declaração. Vamos finalizar aqui. A gente vai ali dar E é uma por reunião essa... no quarto do Marcos. Hoje tem... E é por essa e outras que meu apelido é Dani Show. E com isso a gente termina esse Ele é um show, gente, né? Não, mas é verdade, assim, sabe? Eu acho que esses investimentos que a Camila fez nela, e não só agora, depois que ela tem o ICC, mas o fato de ter ido para os Estados Unidos, né? Às vezes tem que contar com mais detalhes, né? Mas o fato dela ter ido para os Estados Unidos, ela teve que quebrar várias barreiras. De sair de um concurso público, né, que ela tinha, né, de um serviço público, a família dela. Então, é muito legal assim, a disposição que ela tem de melhorar. E eu acho que todo mundo que quer ter sucesso e crescer e faturar e ter a plaquinha de menos, né? Tanto que a gente chegou a plaquinha lá, eu comemorei pra caramba, a Camila Ela ficou... demorou mais um tempo, a né? Camila demorou um pouco ainda para comemorar. Mas eu acho que a plaquinha, o financeiro, é só um detalhe, assim, sabe? Pro quanto de ajuda, né? E transformação em coisas boas. Então, o que eu Faz dou o de... pitch agora, O vai. que eu dou de, assim, de maior sugestão é invista em você. Tipo, a pessoa quer faturar e já quer, tipo, gastar. Vai demorar. Total. Quando a gente compra um negócio, né, no mundo físico, né, você investe lá, sei lá, 1 milhão. Quanto tempo vai demorar para você ter lucro, né? Tem gente que espera 5, 6 anos, né? E a gente tem vivido isso. Por mais que a nossa vida já mudou bastante, a gente entende que até 2022, até o final de 2022, a nossa vida foi faturar e reinvestir. Tipo, todos os investimentos que a gente teve que fazer, a gente fez. A maior parte das empresas não dá nem lucro por 2, 3 anos. Eu falei da cara. fogueira, né? Que a gente não tinha dinheiro para entrar. Tipo, dá para parcelar Mas a gente aí? já sabia que era Parcela. investimento. Sabia que Pode janeiro ia ter um lançamento que a gente ia, né, fazer um faturamento legal. Mas qual que foi a nossa visão? Pô, a gente Investimento. vai estar do lado de pessoas que a gente Exato, admira, que a gente investimento. gosta e que mudou nossa vida. E perto de uma galera que está, sei lá, de repente uns 10 degraus na nossa frente.
E o nosso maior crescimento foi estar do lado dessa galera que tá 10 Cara, degraus porque na nossa chega frente, um assim, momento, sabe? É isso, são os detalhes da batata rústica, os detalhes. Os detalhes da batata Né? rústica. Já virou os detalhes da batata. Nome do podcast. Cara, Detalhes da batata. teoria da batata rústica. Teoria é da isso. batata rústica, é isso. Nossa, isso é um bom refinar, Pra refinar e caralho. refinar. E aí você pega aqueles detalhes e refina. A importância de se ter mentores. E aí, voltando nessa questão que ele falou que não comemorou a plaquinha, e eu também não comemorei a plaquinha. Não, eu porque- comemorei um pouco. Você comemorou um pouquinho. Eu não comemorei por quê? Porque foi tão suado aquilo, porque eu fiquei numa mentoria, que foi a primeira mentoria que eu participei, que o mentor, por 6 meses, falou que se eu não... Por que você não vai logo pro grupo que fatura 500 mil? Porque esse grupo aqui é ruim, as perguntas são ruins. Peraí, então eu paguei... Deixa eu entender, né? Na minha cabeça bugava. Eu paguei 20 mil reais para estar aqui, e se eu não faturar 500 mil, eu sou uma bosta. Não, beleza, vamos fazer 500 mil então. Porque eu sou Quero fazer desafio, 500. Só que isso foi me minando, sabe? E eu não conseguia nem celebrar É. o 6 em 7. Eu não celebrei nada. E aí foi quando a gente foi na trilha ano passado, né? E aí me deu aquela dorzinha, assim. Eu falei, cara, como eu queria ter sido mentorada na trilha. Porque é aquela plaquinha do 10K, do 15K, do 20K, do 25, Cada do 50. passo importa, Cada né? passo importa, né? A gente não chegou num milhão do E a gente- nada. e a gente faz questão, a gente inclusive, passou de pelos não- 50, a gente passou pelos 75, pelos 100. E, cara, cada marco desse deve ser celebrado, sabe? Como é importante você ter pessoas que te elevam para que isso aconteça. Então, é isso que é tão especial da trilha, né? Eu fiquei com aquele bittersweet, assim, de... Queria estar aqui, ó. E só um Que parênteses droga. aqui, ó, se por um acaso esse mentor estiver assistindo, nós chamamos Beijo também, você tá foi bom? importante. Você é foda. E a Só não gente fez serve pra questão. E na trilha a gente fez questão, inclusive, de não premiar lançamento. Não tem prêmio para lançamento. Você fez 6 em 7. Massa, parabéns. Não tem Legal, plaquinha. exato. Foda-se. Faturamento. Exato. É faturamento no ano, cara. Porque Exato. é isso que conta. Exato. Eu prefiro 1 milhão de vezes você fazer 10 mil todo mês do que fazer uma vez 6 em 7 só. Exato. Foda-se. Você vai ficar pobre? Isso não importa. Eu tenho uma contadora que ela, numa conversa que a gente teve assim, porque ela me ajuda muito com essa organização financeira. Esse final de ano ela foi fundamental pra gente, assim, por nos ajudar, tipo, a aliviar a mente, assim, sabe? Ó, faz isso, faz aquilo. Ela fala assim, Danilo, o mercado de lançamento ele é muito jogador de pôquer. Pra caralho. Tipo, é 100% galera pouco. entrando em all-in o tempo todo. É tipo assim, Fecha pô, o tenho olho, 50 all mil in. lá guardado. É 50 mil no all-in lá, e se você fizer um lançamento legal, pô, beleza. Aí você voltou. pega a Covid no Mas meio do e se lançamento. a internet do mundo acabou? Sei lá. Gente, já assim, o ó, eu já Facebook, tive quando aluna saiu que- lá, né? Que... Nossa, cara. Tudo, gente. Conta de anúncio eu bloqueada, já live que tive- cai, Isso, você bloqueio. não é mais sério. Eu já tive aluna que pegou Covid, que teve que adiar porque ficou de cama grave. Eu tive aluna que teve aborto no meio do lançamento e teve que cancelar. Marcos fez um lançamento que na hora do pitch acabou a luz, depois acabou a internet, e aí ele fez o pitch no 3G, No com a 3G. equipe com a lanterna do celular iluminando ele. Uau. Isso gera um puta do impacto. Exato. Não dá pra ficar Não pulando dá. de lançamento. A nossa Lançamento filha, é um em risco janeiro grande. do ano Lembra? passado, quebrou o Vocês dente. lembram? Ela caiu da verdade. escada. Ela do lançamento, caiu. cara. Ligando, Lembro. Marmica, quem vai E atender era tipo primeiro? domingo, assim, né? Não, foi, Não, era foi, segunda, acho que foi é no quinta, dia do quinta, pitch. dia do pitch. Ah, Foi no isso, dia mas do eu não sei pitch. porque na minha cabeça eu tava Terça. Não, achando que era domingo. terça. Era de terça, na época do MPL. Terça, é. Terça-feira, Aí a o gente Marcos de manhã, em casa, de boa, Ai, feliz, não fazendo sei o que vídeo fazer. com as crianças. Sobe pra escovar o dente pra ir pra casa da minha mãe. Pau! Escutamos o barulho, vai ver o dente da criança afundado A pra trás. importância de ter mentores, porque o Marcos falou assim, Cami, Foca nela, calma, foca respira, nela. vamos lá. Como é que você tá? Vamos lá, você consegue fazer? Eu consigo. Não, o principal foi que foi de manhã. Ó, você tem sangue frio agora pra avisar sua audiência? Usa isso a seu favor agora. A gente não tá... Já aconteceu, né? Aí eu... Né? Chorando. Os rãs tudo caindo. Já aconteceu, não foi? Já. Então, você tem coragem de falar pra audiência? Tenho. Usa isso a seu favor agora. Ó, aí no pitch, como é que você vai estar no pitch? Não sei, vou fazer o pitch. Usa essa história. E nem que seja para você usar essa história e abrir as vendas. Tem Abre a condição de live, fazer? fala que tá Tenho. aberto as Então, vendas bora. Aí eu... Então, bora. Limpei o ranho e fui. É isso aí. The
Brand, Ai, melhor cara. lançamento Essa história foi muito de doida, janeiro, cara. né? Que é um janeiro é um mês especial eu pra acho que gente. da nossa história foi o nosso maior lançamento. Esse. Mas é um risco, né? O negócio é quebrar dente, velho. O lançamento, velho. o lançamento, ele... Próxima vez você Está amarrado em nome de Quebra-dente. Jesus. Em nome de Jesus, Deus, não ouça isso. O Deus não lançamento, ouça. ele é mega importante, né? A gente não é contra o lançamento, muito pelo contrário. O lançamento, ele injeta uma grana alta na empresa, Importante. ele ajuda a crescer, ele tem um lado muito importante. Mas depender só desse formato de venda, atualmente, Tiro no pé. não tem como. A não nossa tem principal como. meta agora para 2023 é que os nossos outros produtos cubram as despesas mensais da empresa. Pra lançamento, Para que o isso é lançamento venha só como um tiro de Dependendo, lucro. é impossível. Meus amores, muito obrigado pela presença de vocês. Que lindo, gente. Né? Que papo bom, velho. Né? Que gostoso. Né? A gente Muito ficou, bom. né? Foi Eu só um quero- grandão. Foi um grandão, talvez Só seja tenha sido o maior. Só quero episódio saber da se história. teremos batata rústica. Então, eu já tô Acontece. pensando que acho que a gente vou levar vocês num lugar que tem Ah. batata rústica. Não, mas é a minha que eles querem. É a Ah, melhor não, do mundo. eu sei, mas agora não vai ter. Então a gente vai num lugar que tem batata rústica com ketchup e com goiabada. Uau. Uou. Eu gosto de ketchup. Tchau, gente. Acabou o episódio. Ai, ai, Meus muito amores, bom. beijo. Obrigada, gente. Camila e Danilo, o arroba arroba tá aqui, dos arroba tá na dois. descrição. Vocês sigam esses dois aqui. Enche o saco pro Let's go Danilo together. começar a produzir conteúdo. E, Se ó, você é vocês, siga mulheres. a Camila. Né? Mulher que tá travada no inglês. Vocês não têm que pensar nem em nenhuma outra opção. Né? Já sabe para onde vocês vão a partir de agora. E se os senhores e as senhoras não tiverem inscritos ainda, seja no canal do YouTube, seja no nosso Spotify, que merda vocês estão fazendo na sua vida? Você passou 2 horas ouvindo aqui e não tudo fez o errado. favor de se inscrever? Vai lá, aperta esse botão agora. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.